Bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Caia, que traz informações maravilhosas para vocês sobre o uso terapêutico da cannabis. Nós temos o patrocínio da Santa Caia, que é uma associação sem fins lucrativos que une famílias para trazer melhor qualidade de vida para as pessoas com o uso da cannabis medicinal. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Rodrigo Pacheco, que é médico de família e ele é também mestre em saúde pública, né? E grande experiência, traz para a gente uma grande experiência com o uso da cannabis. Dr. Rodrigo, pode se apresentar? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, é um prazer ter a honra de estar com você, até porque eu já sou seu fã há algum tempo, né? Ai, que coisa boa! Acho que aquele vídeo que você trouxe alguns anos atrás foi muito importante, né? Naquele momento em que a gente viu um momento que o próprio Conselho Federal de Medicina tentava fazer um movimento que não fazia sentido mais naquele momento, né? Com artigos, inclusive, muito desatualizados, né? A gente fez inclusive, aqui no Rio de Janeiro, um movimento de levar para eles alguns artigos mais atualizados para eles fazerem a nota deles, né? Eles acabaram voltando atrás, mas eu acho que o seu vídeo foi muito importante naquele momento. Foi. Até para humanizar um pouco a discussão, né? Para a gente mostrar que é uma planta que pode trazer tanta capacidade de nos ajudar a dar cuidado para as pessoas, né? A gente não vai curar muitas dessas doenças, mas é importante ter resiliência, né? Conviver melhor com esses novos momentos que vamos começar a viver com o envelhecimento da população também, né? E eu acho aquele seu vídeo fantástico. Com certeza, aquele vídeo ele roda até hoje. E eu era tão inexperiente, mas aquilo ali foi um baque para mim, quando eu tive a notícia que a Anvisa estava querendo criar problemas, né, com a associação, e eu estava minha mãe começando com o uso da cannabis e tendo resultados excelentes. Eu falei, não, por minha iniciativa, eu fiz o vídeo, coloquei no YouTube e vum! E talvez por isso que ele tenha sido tão importante, né? Porque ele era muito, muito singelo, né? Muito simples e muito de coração. É. E foi importante, eu acho, porque todos nós aprendemos, né? Fomos educados de alguma forma numa cultura de que era a planta do demônio, né? Era uma planta que causava mal. E aí, na hora que você mostra aquela cena, né, a gente vai para um outro lugar de cuidado. E foi uma das coisas que mais me impressionou quando eu comecei a prescrever, né? Um dos motivos que me fez me entusiasmar e virar prescritor e hoje ter isso como um campo importante do meu estudo foi os resultados que os pacientes me ensinaram, né? Lá atrás, no início, né? Eu não acreditava muito nessa conversa, não. Eu lembro que a primeira vez que um residente falou sobre isso, eu olhei para ele e pensei assim, mais um maconheiro que acha que maconha serve pra tudo. Né? E aí depois eu descobri que o preconceito era meu. Não é que serve. Exatamente. Depois eu descobri que o preconceito era meu. Eu que não conseguia entender, inclusive, o que era o próprio sistema endocannabinoide e a função dele num mundo tão estressante como a gente tá fazendo, né? Eu brinco muitas vezes falando assim, tipo, óbvio que a gente tá precisando de mais cannabis. Olha o mundo estressante que a gente tá fazendo e a gente tá falando do sistema endocannabinoide, que é o sistema de exatamente homeostase, de proteção contra esse excesso de estressores que a gente vem vivendo cada vez mais, né? Sim, sim. Então, o senhor, não vou falar senhor não, né? Por favor. Vamos deixar uma coisa mais intimista, tá bom? Então, a gente fala muito de dor, né? A sua experiência em relação aos pacientes chegam com algum problema e depois chega na dor, como é que você chega nessa questão? O que é a dor para você? Interessante, como é que né? funciona? Hoje o consultório acaba um paciente indo porque ele já tem dor, né? Mas o meu início do estudo, né, até para explicar um pouco por que eu estou falando de dor, né? Eu sou médico de família, né? Sou mestre em saúde pública, como você falou, mas eu também fui fazer formação em acupuntura e dor quando eu, na minha formação, né, na residência de medicina de família, que é uma especialidade que se concentra muito em aprender tecnologias de cuidado, de entender não só a doença, né? Que nossas especialidades são muito centradas muitas vezes nas doenças. E para algumas doenças isso é super importante, né? Se o cara vai operar minha cabeça, eu quero que ele saiba muito fazer aquilo. Não me interessa nem se ele sabe andar de carro. Eu quero que ele saiba muito operar a minha cabeça, né? Mas para outras patologias, eu não preciso entender só da doença, eu preciso entender do contexto em que o paciente está, eu preciso entender da dinâmica que está produzindo aquele adoecimento, né? Por isso a medicina de família traz
esse pensamento mais complexo sobre... Só que a minha formação naquela época, né, ainda era completamente centrado em aprender sobre as doenças. E aí, a segunda queixa mais importante que chegava no consultório era a dor. Todo mundo chegava porque tinha diabetes, mas tinha dor. Porque tinha demência, mas tinha dor. Porque tinha insônia, mas tinha dor, né? Então eu falei, peraí, eu preciso entender um pouco melhor sobre dor. Minha formação sobre dor está muito precária para alguém que ouve todo dia. E o médico de família tem essa outra característica, né? Ele é um médico que ele tem que ser especialista no que é mais comum e que está mais afetando as pessoas da comunidade dele. Se é dor, eu tenho que aprender dor, né? Eu fui médico na Rocinha durante 8 anos, atendia tuberculose todos os dias, porque é algo importante para o médico que trabalha na Rocinha, numa comunidade que tem alta incidência de tuberculose, saber tratar tuberculose, né? Mas em outros países, por exemplo, o médico de família não sabe tratar tuberculose, porque tuberculose não é uma doença comum lá, né? E aí, de novo, entra a importância da cannabis enquanto ferramenta terapêutica, pensando que esses transtornos que a gente começa a tratar com cannabis, né, o Alzheimer, né, como a gente falou, das demências, são produtos que vão ser cada vez mais são doenças, né? São doenças que vão ser cada vez mais comuns no envelhecimento da população, né? Nessa sociedade moderna que a gente está construindo. Então, o médico de família ter essa visão mais ampliada sobre dor foi muito importante. Então, eu fui fazer essa formação em acupuntura, mas para usar essas ferramentas dentro desse cuidado integral que a medicina de família propõe, né? Com foco na coordenação do cuidado, diminuindo, inclusive, o dano que a prática médica, né? Existe um conceito que a medicina de família trabalha muito, que é a prevenção quaternária também. O que é a prevenção quaternária, né? Hoje a gente sabe que a própria prática em saúde, a prática médica, as intervenções que a gente faz nas pessoas são uma causa importante de adoecimento e morte no mundo, né? Países como os Estados Unidos, que tem isso de forma... onde tem pesquisas mais estruturadas sobre isso, está entre as 4 ou 5 principais causas de morte nos Estados Unidos, né? Prática médica, ou seja, a nossa prática também causa dano. Então, diminuir a heterogeneia, diminuir a polifarmácia, né? Ou seja, a gente tem pacientes que usam diversas medicações. Então, o médico de família é um médico que acaba tentando fazer a gestão de todo esse processo junto com o paciente, mais próximo mesmo do paciente, né? E aí, eu acabei iniciando esses trabalhos com dor. E trabalhando com dor, como quem tem fome tem pressa, né? Como diria o Betinho. Quem tem dor né? tem pressa. Quem tem dor tem pressa. Rapidamente os pacientes começaram a me perguntar sobre... E a cannabis, doutor? E aí aquela história daquele primeiro residente que perguntou, e a cannabis para dor? E que eu não sabia responder, eu comecei a ver aquilo ficar cada vez mais real. E aí eu tive que ouvir o que as pessoas estavam falando e fui estudar. E quando isso? Isso foi por volta de 2017, 2018, né? E eu venho de uma família conservadora, nunca tinha experimentado, tinha medo mesmo, ainda mais fui fazer faculdade de medicina em Salvador sozinho, família maranhense, fui fazer faculdade... Então, a pior coisa que pode acontecer com um menino fazendo faculdade de medicina sozinho em outro estado é ter esquizofrenia. Então eu morria de medo de usar, né? E aí, claro, o que aprendi na faculdade foi preconceito, e eu sempre fui muito rigoroso com isso, né? Sou professor de saúde pública, então, assim, a coisa da evidência científica também é importante para mim, saber transitar com cuidado nos limites dela, né? E aí eu comecei a estudar cannabis, eu comecei sério mesmo, que eu engoli aquela história toda sem questionar. Gente, que incrível. Eu acho tão bom ouvir isso, porque a gente ouve tanto médico fugindo da prescrição, dizendo que não tem evidência, e simplesmente porque ele não quer pegar para estudar. Eu tenho dificuldade com isso, né? Porque eu acho que a gente esqueceu que ciência não são as respostas, né? Ciência são as perguntas. Sim. E o meu papel, o meu dever ético, enquanto médico, é tentar ajudar meu paciente a responder as perguntas que ele me traz. E às vezes eu não vou saber naquele momento. E vou falar assim, não sei agora, vou precisar de um tempo, vou estudar, como aconteceu nesse processo de estudo do uso terapêutico da cannabis, né? Por trabalhar com dor, rapidamente eu tive que aprender a trabalhar com THC. Não foi porque eu quis, não. Eu morria de medo de prescrever THC. Mas eu prescrevia CBD isolado lá em 2017, 2018 para os pacientes, e parecia água. E ao mesmo tempo eu vi estudos que falavam que a cannabis funcionava. Como assim? Por que não funciona com o meu paciente? Mas as evidências ainda estão mostrando que ainda não é bem claro. A gente tem muito poucos estudos. A evidência é um olhar, eu brinco, é um olhar pelo retrovisor, né?
A gente vai ter que tratar mais gente para ter noção dessa evidência. Mas o que eu tenho clareza é que quando a gente fala de uso individual, né, de melhoria individual, né, não necessariamente isso vai estar expresso nos estudos, né? E quando eu falo, por exemplo, de melhoria de um sintoma como dor, se eu te dei água e você melhorou dor, eu não vou dizer que isso é placebo. Muito pelo contrário, eu digo que o melhor placebo é o que funciona, né? Exatamente. As pessoas falavam assim, é placebo, mas você está trabalhando com cannabis, é placebo. Eu falei assim, olha, esse placebo está funcionando, que é uma maravilha. Então eu vou continuar usando, porque para mim o melhor placebo é o que funciona. Né? E com isso, e o estudo ao longo do tempo, acabei hoje também trabalhando como educador em cannabis, né? Trabalho como educador em cannabis também, né? Eu fui cada vez mais estudando esse tema, cada vez mais estudando e me aprofundando no uso da cannabis. E como um médico de família, né, que trabalha com a longitudinalidade, que trabalha seguindo esses pacientes com doença crônica ao longo do tempo, né, eu acho que é uma ferramenta super importante. Eu acho que todo médico de família devia aprender a usar. Devia mesmo, porque, nossa, é bom demais. Eu fico, quando você falou da acupuntura, eu lembro que em janeiro desse ano eu tive paralisia de Bell. Nossa. E apavorada, nunca ouvi falar em paralisia de Bell. Eu fiquei com a metade da face totalmente sem movimento, né? Então o meu sorriso torto, não piscava o olho. E aí? E agora? E por quê? Ninguém sabe por quê. Não sei por quê, não sei se foi estresse, não foi AVC, enfim. Eu fiz o tratamento com acupuntura, fisioterapia e cannabis, que me acompanha para tudo. Eu tenho fibromialgia, tenho insônia, tenho ansiedade, então eu continuei com a cannabis e com a acupuntura 4 vezes por semana. Olha que legal esse exemplo que você está trazendo para mim. Eu vou usar esse exemplo para te explicar um pouco melhor como é que isso, E aí a gente vai usando a paralisia de Bell. Quando a gente vai para a literatura, a gente tem uma evidência muito pequena de que qualquer dessas intervenções melhora a paralisia de Bell. E a gente também tem na evidência um achado de que ela é uma paralisia que vem porque vem e que muitas vezes vai embora sozinho e não deixa sequela. Só que isso é a ideia de pensar a doença. Mas quando eu estou pensando na paralisia de Bell, eu não posso pensar só a doença. Eu tenho que pensar esse contexto exatamente que você acabou de me trazer. Que eu tô com a minha face paralisada, eu tô indefesa com relação a isso, eu tô preocupada com relação a isso, meu sono piorou porque eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se a minha mímica facial vai voltar a funcionar normalmente, eu tô angustiada, eu tô entristecida, e aí é onde a gente tem que lançar a mão dessa compreensão do contexto e entender que ferramentas podem te ajudar e te causar o menor dano possível. Que aí vem de novo a prevenção quaternária, né? Esse contexto que é de diminuir, o primo non nocere, né? Tá no nosso juramento de Hipócrates, né? Então, se eu tenho ferramentas de baixa capacidade de causar dano, que vão te trazer conforto, eu não estou preocupado se você voltou da paralisia de Bell nesse momento, por causa da acupuntura, da fisioterapia, da cannabis, ou se não foi nada disso. E você voltou porque ia voltar normalmente. Tá tudo bem. A grande questão é como eu cuido de você nesse processo. E aí, às vezes, para cuidar de todas as angústias que você está vivendo, ou seja, não a doença, a paralisia de Bell, mas o adoecimento. E foi. Né? Que você viveu, as angústias, precisam de cuidado, né? E esse cuidado pode incluir, por exemplo, a acupuntura, a cannabis, como forma de diminuir teu sofrimento. É verdade. Eu sofri bem, porque eu sou uma pessoa pública, né? Que eu faço... Sim, claro, imagino. Enquanto eu estava com meu rosto paralisado, eu não fiz nada. Não aparecia em vídeo nenhum, sabe? Fiquei muito triste. Foi na época de Natal, Ano Novo... Foi muito triste. Pois é, e aí imagina que se eu sou um médico que estou pensando só na doença, paralisia de Bell, e vejo você e fala assim, não, Cláudia, fica tranquila, vai passar. Mas no momento que a Cláudia está vendo aquele sofrimento, no momento que a Cláudia está vendo aquele sofrimento, a Cláudia precisa de outro acolhimento, e precisa de conforto para viver aquele, né? E aí, de novo, entra, a importância do sistema endocannabinoide como modulador desse conforto, né? Eu fiquei com muito medo de não passar. E eu vi muitos casos que a pessoa ficou com sequela. E olha que legal, né? O sistema endocannabinoide, entre outras coisas,
faz ressignificação de memórias traumáticas, memória de medo, né? Então, esse papel, inclusive, que a gente acha muitas vezes ruim, por exemplo, da perda de memória de curto prazo, que o THC pode trazer, e que sim, para alguns contextos pode ser muito ruim. Eu tenho pacientes, por exemplo, que são professores. Aí usa o THC, porque tem uma dor crônica, o THC é importante, né? E aí esse paciente vai usar e fala assim, doutor, não consigo mais dar aula de manhã porque eu me perco na aula toda, né? E aí a gente vai ter que pensar outras estratégias, né? Para ajudar esse paciente. Talvez ele não vá usar THC de manhã, talvez eu vou adicionar um pouquinho de um terpeno, que é um outro elemento que é super interessante ter na própria cannabis, mas que a gente acaba perdendo muitas vezes com a extração do óleo, né? Como o pineno, que pode ajudar a diminuir um pouco esse efeito do THC, né? E aí é onde a gente vai modulando esses efeitos, né, da própria cannabis no nosso tratamento. Doutor Rodrigo, agora conte-me, como é que a medicina mensura a dor de um paciente? Essa é uma pergunta muito interessante, porque esse é um dos primeiros problemas que a gente vê no tratamento de dor. A gente tem uma expectativa de mensuração que é muito importante, né? A gente sempre tenta medir as coisas, e a dor, ela não tem só uma variável, né? A intensidade, né? E a gente tem até a escala analgésica, né? A escala visual analógica que a gente pode usar para tentar medir quanto uma pessoa tem dor, mas a percepção de dor, ela é muito subjetiva e individual. Não dá para a gente circunscrever isso só a pensar a escala visual analógica de intensidade, né? Intensidade é um aspecto da dor, mas uma dor, por exemplo, ela pode ser constante, fraca e extremamente irritante. E aí eu vou dizer que essa dor é menor porque o paciente tem uma dor que é de menor intensidade, mas que pode ser aquela dor tipo tortura chinesa, vamos dizer assim, ou seja, fraca, mas que vai minando a energia do paciente. De novo, a gente não olha o contexto como um aspecto importante do cuidado em dor, né? E outro aspecto importante é que não dá para pensar a dor só pela dimensão da sensação, né? Porque dor é um sentido, né? É um sentido que tem a ver com a defesa do organismo, né? E aí olha que legal, o nosso sistema locomotor também. Tanto que é muito comum, quando a gente tem qualquer tipo de dor, a gente ter alguma dor muscular associada àquela dor. Dor miofacial, né? Dor mecânica, como a gente chama, né? O que é essa dor mecânica? É eu, de alguma forma, às vezes até de forma inconsciente, tentando me proteger. Até contar uma história engraçada, eu estava de férias algumas semanas atrás com minhas filhas, e aí a gente estava num lugar, foi numa brinquedoteca lá do hotel, e tinha um pula-pula, e eu podia pular no pula-pula. Aí eu fiquei criança de novo, fui pular no pula-pula, resultado, torci meu tornozelo. Eu nem estava aqui no Brasil, não, eu estava em outro país. Olha que angústia podia ser se eu não soubesse tudo isso. Eu viajei sem seguro, né? Sem seguro saúde. Um erro, né? Mas aconteceu. E aí eu estou trazendo isso para pensar a dimensão de como seria angustiante se eu não tivesse o conhecimento que tenho sobre isso. E na hora que me levaram para a enfermaria lá, o médico falou assim, tipo, olha, a consulta vai ser $200. Eu falei assim, não precisa, já examinei aqui meu tornozelo, já vi que tá tudo bem, entende? Sou médico, deixa e aí, eu vi realmente, eu examinei, vi que eu não tava com, eu tinha obviamente dor, tinha acabado de torcer o tornozelo, ele tava enorme, mas eu vi que eu não tinha nenhuma coisa mais grave, né? Fiz o tratamento básico, mas, por exemplo, eu tenho algum desconforto até hoje, já estou com 1 mês que eu tive esse acidente. Tem um edema aqui que está gerando desconforto. E aí, se a gente for olhar para a literatura, né, e o que a gente sabe, porque eu já examinei esse pé, já vi como ele está, né, é tipo, essa dor, ela não tem nada a ver com as mudanças estruturais que ocorreram no meu tornozelo. Essa dor que está aqui, que está me incomodando ainda, tem a ver com como isso reverberou no meu sistema nervoso central. Meu sistema nervoso central produz uma série de aspectos para tentar defender aquele lugar. Inclusive mudando a minha pisada. Para defender? Para defender o local. E aí eu tenho aquela dor, mas eu também começo a ter uma dor muscular, porque eu estou mudando a forma como o meu pé está pisando. Olha como esse contexto gera uma cadeia complexa
que tem a ver com o sentimento, né? Como eu te falei, a questão do sentimento, eu estava muito tranquilo. E isso talvez propicie uma melhora desse país. Imagina se eu não fosse a pessoa que tem todo esse conhecimento, tivesse acontecido isso num contexto de outro país, ter que ter atendimento médico em outro país, não pagou o seguro. Tudo isso aumenta o como esse cérebro está sofrendo com esse evento, né? E aí é onde entra outro aspecto, né? De novo, já que a gente está falando da cannabis, né? De como a cannabis consegue nos ajudar a ter essa visão multidimensional do cuidado da cannabis, do tratamento, né? Que a gente precisava ter não só com medicamentos, né? A gente precisava ter entendendo que esse paciente vai precisar, às vezes, de psicoterapia, vai precisar de fisioterapia, vai precisar de uma série de outros elementos. Mas muitas vezes a gente faz o quê? Medica. Aí a gente dá um remédio para uma cor, um anti-inflamatório porque ele está com isso, a gente dá... Como ele está meio deprimido com essa história, eu dou um antidepressivo. Como ele está dormindo mal, eu dou um remédio para dormir. Como ele tem uma sensibilização periférica, eu dou um remédio para fazer essa modulação no cérebro dele. É quando a gente vai ver esse paciente está com vários remédios, né? E aí, voltando à pergunta que você me fez inicialmente sobre como eu meço dor, eu não meço. Porque a dor é sempre individual. A dor é sempre de quem está falando dela, né? Um grande professor, um médico de família do Rio Grande do Sul, né, o professor Grossman, ele falava que o paciente nunca mente. E eu gosto muito dessa frase dele, porque isso é o contrário do que a gente ouve na faculdade de medicina. Muitas vezes, já acha, né, que está exagerando. Já acha que o paciente... Já chega mentindo, sim, né? O que o professor Grossman estava falando quando ele falava isso é que ninguém sai de casa e vai te procurar à toa. Aquele paciente pode não estar falando exatamente o que está acontecendo com ele. Ele está te falando como ele está interpretando o que está acontecendo com ele. Você é que estudou, ou pelo menos quem deveria ter estudado, para tentar compreender esses mecanismos de adoecimento. Entende? Ninguém sai de casa e tem o trabalho, porque é um trabalho também, né? Inventar uma desculpa para ir no médico para conseguir um atestado, ou para fingir que eu estou com dor. Entende? Porque toda dor não pode ser fingimento. Porque toda dor, ela ocorre no cérebro, ela não ocorre em outro lugar. Ela ocorre nesse cérebro que está pensando, esse sistema locomotor de defesa, que está pensando como se livrar de um evento que é potencialmente danoso para ele, né? É muito interessante essa abordagem, porque até eu acredito que até essas pessoas que vão num consultório pedir um atestado para não ir trabalhar, ela está com algum problema de ir trabalhar. Exato. Tipo, e aí? Vamos tentar entender esse contexto? É uma coisa que está incomodando, né? Alguma abordagem abusiva de patrão, de colega. Exato, não estou bem com o meu trabalho. E aí a gente precisa discutir isso. E aí, o que está acontecendo? Por que você não quer ir para o trabalho? Né? O que está te fazendo lidar dessa forma com isso? É uma dor. É uma dor. Ele está indo Exatamente. lá, saiu da casa dele. É isso. Para pegar um atestado para não ir trabalhar, porque alguma coisa está doendo nele. E aí, claro, o nosso papel é muitas vezes dar o atestado, mas também ajudar o paciente a interpretar aquela dor. E se dá ou não dá o atestado é parte de um plano terapêutico que vai ajudar aquela pessoa a sair daquele lugar. Uhum. Né? E não simplesmente julgar. Ninguém nunca A mesma sobre coisa isso. Acontece com o cara que chega... Quantos meninos não chegam no consultório, né? Que usam maconha e que estão adoecidos e se sentindo, vou falar até a palavra, se sentindo com autoestima lá embaixo, sentindo uma merda, porque ele se acha um fraco, porque ele está usando maconha. E muitas vezes esse menino está usando a maconha há anos, de forma inadequada, de forma não segura, porque o uso inalatório fumado, a gente precisa discutir isso também, né? O uso inalatório fumado não é um uso seguro. A gente consegue ter acesso aos canabinoides por ele? Consegue. Mas a gente não pode dizer que esse uso é seguro. Ao mesmo tempo, é o uso mais primitivo e mais fácil de ter acesso aos canabinoides, de descarboxilar eles e ter acesso imediatamente a eles. Né? Chega rápido. Entende? É fácil. Existe outra maneira de ter forma inalatória segura, né? Você comprar um vaporizador. Quanto custa um vaporizador adequado? Eu não estou falando de vape, tá? Para ficar claro que a gente estou falando de vaporizadores de ervas, né? Existe hoje o Vulcano, por exemplo, que é considerado o melhor, que tem dos trabalhos científicos quando a gente vai discutir as evidências sobre inalação do uso de cannabis, né? Em 2 isso é importante, né? O uso inalatório é
uma parte importante da terapia de dor e que a gente hoje tem dificuldade de dar acesso ao nosso paciente no Brasil, né? Tem momentos que o paciente está em crise de dor, que é o uso inalatório, a rápida forma com que ele tem acesso àquilo e a dose adequada no momento adequado, que com o uso oral, que demora 1 hora para fazer efeito, você está programando, você está planejando um tratamento no uso oral, né? Eu estou fazendo uma dose aqui para iniciar um efeito daqui a pouco, enquanto que no uso inalatório eu consigo ter um uso rápido. Uhum. Né? Eu consigo ter um efeito mais rápido para me tirar daquele momento de sofrimento. E aí chegam esses jovens, né? Sim, com o uso que é inseguro da cannabis, porque o uso é inalatório, com uma tolerância muitas vezes aumentada, porque no sofrimento, sem saber, sem conhecer a bula do remédio, né? Usou e gerou uma tolerância muito grande, está cheio de efeitos colaterais, né? Porque só usou o RIC em THC, mas só usou o RIC em THC porque é a única coisa que ele tem acesso na rua, né? A gente não tem acesso a cannabis de forma mais equilibrada. E aí a gente, em vez de entender que isso é parte de um adoecimento, de um sofrimento que gerou uma tentativa de automedicação, a gente vai lá e aponta o dedo e fala fraco, maconheiro, drogado, né? E com detalhe, né? O cara que está do lado fumando um cigarro de tabaco, a gente não deslegitima. E ele está usando para a mesma ansiedade, muitas vezes. Também sentindo ansiedade e está usando. O cara que em casa à noite bebe meia garrafa de uísque, né? A gente não deslegitima enquanto um uso. E é um uso terapêutico do uísque. Esse uso não é para se divertir. Não. Né? Eu lembro muito de um paciente que chegou no consultório uma vez, durante a pandemia, com uma insônia, começou a usar um olhinho, porque não queria copiar o que o pai fazia, que era usar Zolpidem, Clonazepam e bebida alcoólica para dormir à noite, né? E aí vai lá e o pai começa a sacanear ele, dizendo que ele é maconheiro, maconheiro. Ele virou e falou assim: pai, não tô entendendo. Eu uso 4 gotinhas de um olhinho à noite para dormir e sou maconheiro. O senhor usa Zolpidem, Clonazepam, 2 doses de uísque e eu é que sou o doidão? Então é isso, né? A gente estigmatiza determinadas coisas e vamos olhar até pros riscos, né? Tipo, Sim. As drogas que o pai tá usando tem muito mais risco, de novo, né? Parte do papel do médico é proteger o paciente sobre possíveis danos que os próprios remédios podem trazer para ele. Por que eu vou dar e vou legitimar que um benzodiazepínico, que um Zolpidem é mais seguro do que cannabis? Né? E eu não estou querendo dizer que cannabis não tem efeitos colaterais e que se forem desconfortáveis, você tem que parar mesmo se o efeito for colateral, porque como qualquer droga pode ter efeitos colaterais, né? Se for desconfortável, a gente precisa entender, é um efeito colateral da droga, a proporção que você está usando de CBD, THC e outros canabinoides não está adequada, entende? Porque muitas vezes é essa questão também, né? Mas sim, algumas pessoas não vão se dar bem, e tá tudo bem, né? Mas por que eu vou negar se tem menos dano para pessoas que podem se dar bem e usar muito menos medicação, né, por exemplo? Sim, sem dúvida. O Zolpidem, meu Deus do céu, tá sendo o bicho-papão. Sim. Eu lembro quando chegavam nos consultórios os próprios representantes e falavam assim: não se preocupe, doutor, isso aqui é uma revolução na medicina. E diferente do benzodiazepínico, não causa dependência. Oh. Já chegou um paciente no meu consultório que tomava 14 comprimidos por dia. Meu Deus. Né? E melhorou com algumas gotinhas de um óleo CBD e THC. 1 para 1 à noite. Tá vendo? Pois é. E aí, pra mim, é inclusive antiético. A gente tá intoxicando as pessoas com 14 comprimidos e não tá dando acesso para. Assim como seria antiético se ele estivesse tomando doses abusivas da cannabis, né? E é por isso que a gente precisa manter o acompanhamento médico, né? Pra gente também entender que, obviamente, como qualquer outra droga, pode ter um uso abusivo, né? E a gente tá ali pra ajudar o paciente a não fazer esse uso abusivo. Sim. Doutor, e no contexto da saúde pública, como você vê o uso da cannabis no manejo da dor? Como você vê a implantação disso no SUS? O que o senhor pode falar? Essa é uma questão que eu tenho um apreço muito grande, até porque eu sou um cara que veio do SUS, né? Eu sou um cara que tem uma relação com o trabalho do fui médico de família em comunidades aqui no Rio de Janeiro. Fui médico de família em Manguinhos, fui médico de família em Niterói, fui médico de família na Rocinha por 8 anos, né? Então esse é um assunto que me é muito caro, né? Porque
a gente precisa democratizar o acesso a essa planta, a quem precisa, né? Eu lembro de diversos pacientes que, por exemplo, eu lembro como me deixava triste prescrever os psicotrópicos que eu prescrevia para crianças com autismo quando eu estava nas comunidades, ver como aquelas crianças estavam se desenvolvendo mal e super sedadas com aqueles medicamentos, né? Mas quando a gente vai para o contexto da dor, principalmente em comunidades periféricas, lugares que tem maior baixa renda, a gente tem um contexto de muito maior prevalência de quadros dolorosos, né? A gente tem estudos que mostram isso, né? Em comunidades que tem são maior parte trabalhadores braçais, né? Trabalhadores que trabalham muitas vezes para nos ajudar a ter uma vida mais prática, mas que exatamente por usarem o seu corpo acabam tendo muito mais dores, né? E a gente tem um problema grave de acesso, né? Provavelmente um paciente menorrocinho, por exemplo, não poderia comprar o óleo mais barato da associação mais barata do Brasil. Seria um dinheiro grande, né? A gente parar para pensar aqui que um salário mínimo é R$ 1.100, se alguém tiver que gastar R$ 150 em um frasco de remédio, né, por exemplo, a gente está falando em mais de 10% do salário dele com um único remédio, né? Isso é muito difícil para a maior parte das pessoas, né? Então a gente precisa democratizar, e a gente que conhece a planta, que sabe como ela produz, que sabe como ela pode produzir óleo, como é fácil a gente conseguir produzir um óleo de qualidade dela. Não estou falando em produzir o óleo mais caro, que é produzido nas melhores condições e que vai ser muito bom para um grupo de doenças, sem dúvida, né? E que bom que a gente consegue produzir um óleo com altíssima tecnologia, né? Mas é como eu brinco, a gente vai esperar que só hajam Ferraris no mundo para todo mundo ter carro? Se todo mundo só vai poder ter Ferrari, ou seja, ninguém pode ter um carro que vai te levar de um ponto a outro, né? Ou seja, será que muitas vezes o próprio autocultivo do paciente não pode ajudar? Que é uma outra questão da regulamentação que a gente precisa falar, né? Da possibilidade, sim, de que algumas pessoas podem produzir o seu próprio remédio, né? Com as técnicas adequadas, com os processos adequados, né? Como nem todo mundo vai ter condições de fazer isso porque dá trabalho para burro. E aí precisa ter acesso a óleos de qualidade e a preço acessível para essas populações, que esteja no SUS, né? A atenção primária é um lugar de longitudinalidade, né? Que é exatamente esse conceito que a gente traz de acompanhar o paciente ao longo do tempo, né? Que é algo super importante na atenção primária, né? Então, eu acho que a cannabis tinha que ser uma ferramenta da própria atenção primária brasileira, né? Que a gente pudesse usar para ajudar a diminuir o sofrimento de pessoas que precisam, né? Nesse contexto, né? Lá em Volta Redonda, a gente está tentando fazer essa discussão, né? O prefeito Neto, né, a secretária Conceição me convidaram e junto com o Carlos a gente coordena lá o ambulatório de cannabis de Volta Redonda, né, que tem sido um desafio grande nos últimos 2 anos, até porque a gente já imaginava que uma altura dessa a gente fosse ter mais apoio do governo federal, do governo estadual, para conseguir dar acesso às pessoas, mas a prefeitura de Volta Redonda resolveu entrar numa discussão que as famílias já estavam fazendo, entende? E que o poder público hoje, de forma geral no Brasil, tem se negado a fazer, né? Um dos problemas que esse remédio é tão caro hoje ainda é a falta de regulamentação, de regras claras, de um mercado interno, onde a gente consiga, em vez de mandar 1 bilhão em evasão de divisas lá para fora, todo ano, que a gente conseguisse... E, de novo, não estou negando que alguns produtos lá de fora vão ter uma qualidade que a gente vai precisar deles também, tem espaço para todos, mas por que não ter uma indústria no Brasil produzindo e a gente reinvestindo esse dinheiro e fazendo esse dinheiro circular e fazendo nossa economia gerar melhor em vez disso a gente manda dinheiro lá para fora para comprar e sustentar as plantações de outros lugares. A gente podia estar plantando aqui no Brasil, né? Então todas essas dificuldades ainda geram muitos gargalos para que a gente tenha acesso no SUS. O grau de evidência também, né? Mas esse grau de evidência, para mim, ele era um problema há alguns anos atrás, né? Há 4, 5 anos atrás, quando essa discussão começou de forma um pouco mais quente, eu entendia o poder público discutir que o grau de evidência ainda era baixo. Mas hoje a gente não tem mais condições de continuar admitindo. Claro que o grau de evidência não é maravilhoso para tudo que a gente usa num consultório privado, né? E que é diferente mesmo, né? O paciente tem a opção de usar para algumas patologias que a gente sabe que tem outros remédios, mas ele quer usar... Ele tem uma preferência e eu posso ofertar essa preferência para ele. No SUS, a gente talvez não vai conseguir ofertar essa preferência para todo mundo que simplesmente quer. Mas quantos pacientes a gente não tem refratários e que eu não sei até que ponto a gente não vai conseguir diminuir outras medicações, né?
Eu brinco que a cannabis é a medicação que mais me ajudou a diminuir outras medicações em pacientes. Mais diminuiu polifarmácia, entende? Será que isso já não geraria economia suficiente? A gente precisa, inclusive, estudar isso, né? Será que isso já não geraria economicidade suficiente para que a gente entendesse que pode ser mais barato? Mas não. As pessoas no Ministério, as pessoas na Anvisa não conhecem a planta. É só você observar os seminários deles. Eles pegam sempre os produtos de mercado mais caros, né, e que tem alta tecnologia agregada para discutir a planta. E, de novo, é ótimo que tenha esse produto de alta tecnologia agregada. Mas eu vou usar um exemplo bem simples, por exemplo, artrite reumatoide. Eu dou imunobiológicos, que são injeções caríssimas, que chegam a custar R$2, R$3 mil por mês. Para todos os pacientes com artrite reumatoide, não. Né? Eu dou Methotrexate para quem precisa. E para quem não funciona o Methotrexate, eu uso esse imunobiológico caríssimo, né? Então, faz sentido eu usar um óleo que custa R$3.000 na farmácia, porque ele é o melhor, e não usar um óleo que custa R$100 e que uma associação faz, ou que você consegue importar, e hoje a gente já consegue importar óleos com preços bem acessíveis também, né? Isso melhorou muito, já foi antigamente, né? Você sabe que você fazia o tratamento de Nossa Senhora, né? Se não fossem as associações, a gente estaria perdido. Hoje não. Hoje a gente tem as associações com preços interessantes, mas a gente também tem uma série de produtos importados que hoje tem preços bem mais acessíveis do que já foram, né? Sim. E muito mais baratos, e sim eficientes. Muito. Né? E a gente continua pagando os preços mais caros nas licitações. Licitações não, que nem tem licitação, porque é um produto à base de cannabis. Ou seja, toda essa falta de regulamentação que impede que a gente faça licitações adequadas, é isso, a gente está morrendo de medo de fazer uma licitação em Volta Redonda. Búzios fez e o processo foi o processo meio que se desfez, né? Até hoje não se resolveu muito o que é da licitação, empresas embargaram essa licitação, tudo isso é falta de regra. É falta de regra que o Estado brasileiro está se negando a fazer, né? Que bom que algumas cidades, como é o caso de Volta Redonda, por exemplo, estão tentando fazer essa discussão de alguma forma, né? Mesmo Paulo com as dificuldades. Né? São Paulo também, né? São Paulo tem, né? Pena que São Paulo tem de novo, acho que é super importante que a gente está no SUS e a gente precisa abrir essas fronteiras. Mas é uma lei muito restritiva, muito conservadora, né? Muito. Que pega um grupo de pacientes e que pega um grupo de pacientes de patologias raras. Enquanto o impacto real que a gente vai ter, de novo, esse paciente também precisa, não é discutir que esse paciente que tem doença rara não vai ter, mas quantos pacientes tem Dravet? Quantos pacientes têm fibromialgia? E que hoje acessam o SUS diariamente? E que gastam e tem um custo enorme de saúde para eles, para as empresas. Um custo de vida para os pacientes que estão com qualidade de vida horrível, entende? Dormem mal, né? A mulher chega em casa cansada do trabalho, com fibromialgia, não tem vontade de namorar com o marido dela, o filho dela bate uma bola no chão, ela dá um grito porque ela está impaciente, porque ela sentiu dor o dia inteiro, entende? E isso é o retrato de muitas mães de famílias que estão hoje no SUS, ao redor do Brasil, tomando anti-inflamatórios todos os dias, causando sim dano à saúde delas. E aí daqui a pouco ela tem uma insuficiência renal, eu tenho que fazer um transplante que é muito mais caro. Porque eu evitei, por preconceito, usar um óleo que, se a gente sabe que, se produzido aqui, com regulamentação adequada, a gente consegue ter um custo bem mais baixo de acesso para os pacientes, né? Sem dúvida. Então, falando de fitocannabinoides, existe algum outro, além do CBD e do THC, que é usado para o manejo da dor? Sim. Hoje a gente tem diversos, né? Na verdade, a gente sabe que a planta produz mais de 100 fitocannabinoides, né? O CBD e o THC são os canabinoides mais importantes e que ela produz em maior quantidade, né? Mas hoje, por exemplo, a gente já consegue, a partir de manipulações não manipulação genética especificamente, manipulação como a gente faz com plantas desde Mendel, né? Ou seja, cruzando espécies e conseguindo obter maior quantidade de determinado componente ou de outro componente, né? A gente conseguiu, por exemplo, desenvolver espécies que produzem grande quantidade de canabigerol, né? Na verdade, assim, sendo muito mais estrito, né, na planta a gente tem os canabinoides ácidos, né, que eles precisam ser descarboxilados, eles precisam sofrer uma reação que a gente pode fazer com calor, por exemplo, né, para perder esse radical e assim ele tem o efeito
psicoativo, né? Existem os canabinoides ácidos também, né? Que é uma outra linha de canabinoides que a gente fala menos, né? O Mechoulam já falava muito sobre isso, que a gente falava menos desses canabinoides, inclusive porque a indústria tem medo de falar dos canabinoides ácidos porque eles são mais instáveis, né? Mas eles têm uma série de aplicações terapêuticas super interessantes, inclusive em dor, né? Porque eles não atravessam a barreira hematoencefálica, eles não fazem efeito psicoativo, mas eles conseguem atuar nos receptores em outros lugares do corpo. No receptor CB1 e CB2, né? E são super interessantes. Mas eles têm um problema que eles são instáveis, eles se transformam lentamente ao longo do tempo nos próprios canabinoides ativos, né? Que são os que geralmente a gente usa, né? O que eu estou chamando de canabinoide ativo é o CBD e o THC, né? Mas, além desses dois, né, voltando à sua pergunta, a gente tem o ácido canabigerólico, que é o CBGA, que quando aquecido vira o CBG, que tem sido uma grande promessa aí sobre... A gente ainda tem poucos estudos com CBG, né? É uma molécula que a gente tem acesso a ela em uma maior quantidade há pouco tempo, né? Mas ele tem características funcionais que são muito interessantes, porque ele tem propriedades que ao mesmo tempo são parecidas com o CBD, mas são parecidas com o THC. Mas sem os efeitos psicoativos do THC, que muitas vezes é o que mais incomoda um grupo de pacientes que tem mais dificuldade de lidar com esses efeitos psicoativos, né? Eu psicoativo até me corrigindo, né? Porque assim, o CBD também é psicoativo, né? Mas a gente tá falando desses efeitos psicoativos, a gente tá falando dos efeitos psicotrópicos que o THC pode ter também, né? E que para muitos pacientes não é ruim. E a gente precisa tirar esse estigma, né? Porque que culpa cristã é essa de que quando um remédio me causa mal, me dá dor, me dá vômito, aí eu falo assim, ele tá me tratando, porque ele tá me maltratando. Aí na hora que o remédio te dá analgesia, mas te dá prazer, aí você fica se sentindo culpado? Mas né? Deu então, onda e tô doidão. Porque é isso, né? E para alguns pacientes, tá? O efeito interessante, analgésico, por exemplo, em crises de dor, por exemplo, só vão vir na dose que vai vir a onda também, tá? Isso não quer dizer que no dia a dia ele precise da onda para ficar bem, ele não precisa viver em onda mesmo usando THC, né? A gente consegue modular, né, o THC de forma o paciente ter um efeito adequado sem ter a onda, né? Mas muitas vezes alguns pacientes relatam que para ter o efeito adequado quando ele está em crise de dor, ele precisa das doses maiores onde ele vai ter onda, entende? Por que a onda é necessariamente ruim, né? E não é, né? Eu tinha um professor que falava sempre isso, quando o paciente falava assim, doutor, me falaram que dá onda, aí ele falava assim, essa parte também é boa, essa parte também é boa. Mas não é? E é isso, claro que para alguns pode não ser, né? Às vezes essa sensação de perda de controle para alguns, né? O que talvez a gente precise avaliar outras questões, né? Por que a gente tem tanto medo de perder o controle, né? Também é uma outra questão que talvez esses pacientes precisem avaliar, né? Mas, sem dúvida, pode ser desconfortável para as pessoas no início, né? Mas aí é onde fazer esse processo terapêutico acompanhado, seguro, de que faz parte do processo, né? Mas que não é a onda que eu preciso de legitimar, né? E que está muito mais nesses todos esses preconceitos que eu construí na vida. O antidepressivo dá um bando de efeito colateral. Eu vejo paciente que começa a usar antipsicótico para dormir. Paciente com depressão começa a usar antipsicótico para dormir, quetiapina. Cai no banheiro, quebra o fêmur. Exatamente. E não é a culpa do remédio. Não, mas deixou calmo, né? Eu vejo como... Agora, se é o THC que faz um efeito muito mais sutil do que a quetiapina... Né? Nossa senhora! Por quê? Porque a quetiapina te deu uma onda ruim e você caiu, mas ela tá te tratando. E aí o THC, por te dar uma onda boa, não tá te tratando. E não tá tratando. Tá somatizando efeito colateral que daqui lá na frente vai e aí é uma outra questão que a gente pode debater exatamente sobre a brincadeira que eu tava te falando de colar na prova. Né? Como muitas vezes a gente usa remédios para não lidar com questões. Né? O quetiapina é isso. Eu sei porque a minha mãe usou a quetiapina de 50 miligramas só na hora de dormir, mas ela usou por mais de 3 anos. Em 3 anos, minha mãe ficou torta, arrastando a perna, e eu vejo pacientes que tomam de 400 e falar, mas ela tá bem, porque ela dorme a noite inteira e porque ela fica calma. Fica dopada, né? Olha, é difícil falar isso, uma seara ética
Mas eu vou tentar ser bem cuidadoso. Mas eu gosto. Bom, mas eu gosto de entrar nessas searas eu não também, sou tá? médica, Não sou nenhum santo nesse... Eu estou não falando sou, não a sou santo. experiência. Então, aí eu vou te trazer uma questão. Tipo, eu fico muito impressionado como dentro de uma prática privada hoje, aí eu posso falar muito do Rio de Janeiro, que é onde eu tô, né? Se usa a quetiapina igual água. É impressionante a quantidade de pacientes que chegam no consultório sem indicação clínica, usando quetiapina para ir, entende? E, de novo, claro que foi uma droga super importante, tá? Uma droga que o desenvolvimento dela foi super importante pra gente tratar uma série de patologias, onde a gente tinha medicações muito piores, que causavam efeitos colaterais muito mais graves do que a quetiapina, tá? Então, assim, não é banalizar, não. É entender que essa medicação ela é importante, mas como qualquer ferramenta, no lugar errado, faz besteira. E aí, hoje, eu vejo pacientes que não precisariam, que não teriam indicação de quetiapina, usando quetiapinas em quantidades absurdas, entende? A gente vê de outras medicações também, a gente vê até da cannabis. Mas sabe qual é a diferença? Todos os estudos que a gente tem até agora, e até isso é interessante, né? Porque o preconceito que a gente tem em relação a essa planta tem feito a gente estudar tanto ela, eu estudar tanto, produzir tantos estudos, né, produzir tanto material, né? Eu vi aqui a tua biblioteca, eu vou aproveitar e fazer um merchandise, tá? Eu vi aqui a tua biblioteca e vi que você tem aqui o nosso livro, né? Vou pegar aqui, né, esse livro aqui, né, o Cannabis Medicinal, que a gente está lançando essa semana a pré-venda do 2º volume na internet, né? Olha. E que onde a gente vai exatamente para ajudar, é um guia de prescrição, e nesse outro a gente vai tentar trazer casos clínicos, né? Para trazer para ajudar e democratizar essa terapia, mostrando como médicos mais experientes, né, estão fazendo na sua prática clínica para conduzir os pacientes com o uso dos canabinoides, né? Agora voltar, porque eu já fiz o coisa, mas lembrei disso agora, até esqueci do que eu estava falando. A gente está falando da quetiapina, do efeito colateral a longo prazo. E aí, é isso, né? Tipo, eu vejo esses efeitos colaterais e, como eu te falei, se a gente vê um uso inadequado também na cannabis, sim. A gente vê o uso inadequado da cannabis. Mas o que a gente tem estudado dessa planta tem mostrado pra gente, né, que ela é tão segura, ela tem um nível de toxicidade tão baixo, né, que não faz sentido esse nível de restrição que a gente hoje faz dela e fazendo pacientes tomarem medicações muito... que a longo prazo vão trazer outras consequências, né? Antipsicóticos aumentam o risco cardiovascular. A gente está tirando um paciente do sofrimento mental agora, mas a gente pode estar gerando a longo prazo um evento cardiovascular, um infarto, um derrame nesse paciente lá no futuro, que tem relação também com o uso dessa medicação antipsicótica, entende? E a gente muitas vezes prescreve e nem discute isso com o paciente, né? Esses efeitos colaterais. A cannabis, a chance dela causar dano, mesmo quando mal prescrita, é muito baixa. O que eu vejo na cannabis, quando ela não é bem prescrita, é com doses mínimas que é água. Eu vejo pacientes falando, minha mãe está usando 2 gotas de manhã e 2 à noite. O que vai fazer 2 gotas? Isso é verdade também. E aí fala assim, mas eu não estou vendo resultado. Não vai ver. Não vai ver isso chega todo dia no consultório. Pois é. E eu que dou aula, eu falo isso para os médicos. Prescrever. Eu falo isso para os médicos. Eu falo assim, olha, não tem lugar mais fácil de se fazer medicina medíocre do que com maconha. Porque não mata. Eu vou falar maconha também, tá? De vez em quando. Eu não tenho problema. Acho que é o nome da planta, né? A gente fica falando cannabis, de novo, aí é meio que a gente tirar ela do lugar, né? Dela. É como, aí, de repente, eu vou começar a chamar a alface de letuca sativa. O sobrenome é até igual, é irmã. Não é alface. Eu não chamo, eu vou comer letuca sativa, eu vou comer alface. Né? Agora, se eu for fazer um artigo científico, eu vou voltar lá, letuca sativa. Mas as pessoas precisam saber, porque quando eu faço alguma live, fiz agora com o Diego e com o Dr. Luiz, eu vi gente lá escrevendo, mas é maconha? Eu botei, é maconha. É maconha, a gente precisa quebrar um outro estigma que a gente precisa quebrar, e é dessa coisa de que existe uma maconha medicinal e a outra que não é medicinal. Não. Existe maconha bem produzida. Não, existe maconha que é produzida de forma adequada e é segura para uso humano, e existe maconha que é feito de forma inadequada e que não é própria para consumo humano. Há muitas delas estão estragadas. Aquilo não é próprio para consumo humano, entende? Mas é mais barato. Eu falei, é verdade, banana estragada deve ser mais barato também. Tenta comprar banana estragada no mercado, deve ser muito barato.
Entende? A outra coisa é, como eu já tinha falado, né, quando a gente estava falando da questão da inalação, né, formas de uso seguras e formas de uso não seguras. Né? Formas de uso abusivas e formas de uso terapêutico. Né? Porque ela tem vários usos. Assim como outras drogas, eu não falei de um paciente que usava 14 comprimidos de Zolpidem, isso não é um uso abusivo de Zolpidem. Esse uso é muito mais perigoso Ele comprava de do que 2 em 2 dias, o uso né? abusivo da cannabis. Entende? Esse uso é muito mais perigoso. Verdade. Né? Mas sim, a cannabis tem uso abusivo e a gente pode tratar. E se a gente estiver fazendo um uso terapêutico, acompanhado pelo médico, dificilmente a gente vai entrar no uso abusivo. Né? Voltando lá ao assunto de manejo da dor, existem estudos na Faculdade de Medicina de Harvard que fala que existem compostos que atuam diferente para cada dor. Você tem uma diferença? Você faz esse diferencial? Eu vou usar para essa dor, eu vou usar esse composto, para aquela dor eu vou usar outro composto? Mais ou menos, né? Na verdade, primeiro a gente tem que entender que a planta é uma farmácia inteira dentro de uma planta, né? A gente está falando, isso não é, obviamente, que isso não é uma questão só da maconha, da cannabis, né? Diversas outras plantas têm muita complexidade, uma série de componentes, mas a cannabis, especialmente, tem grupos de componentes que são muito importantes, né? Para a saúde do sistema endocannabinoide, né? E ajudam a modular uma série de efeitos, né? Que quando a gente fala de uma patologia tão complexa quanto dor, como a gente já tinha falado, que atinge tantas dimensões da vida, né? Psíquica, emocional, na qualidade do sono, né? Na qualidade do humor, né? Em limitações físicas que a própria dor também trazem, né? Como é uma patologia, né, que é multidimensional, a gente precisa de um tratamento que atue em todas essas dimensões da vida, né? E aí entra o problema dos nossos medicamentos tradicionais que acabam atuando em um pedaço desse aspecto, né? E aí a grande vantagem de usar esses diversos componentes que a cannabis tem é que a gente pode, com um remédio só, que é um fitocomplexo, que tem um conjunto de componentes, fazer o trabalho que a gente precisaria de várias drogas para fazer. E dentro desses componentes a gente tem primeiro uma primeira linha de componentes que é muito nobre, que são os canabinoides, né? A gente já tinha falado do CBD, do THC e do CBG, né? O canabigerol, que é a molécula mãe do CBD e do THC, que acaba tendo efeitos parecidos e que parece ser muito promissora hoje no tratamento de dor, né? Mas além dela, a gente tem os terpenos, os flavonoides, que são outra linha de componentes da planta e que são tão importantes quanto e que modulam os efeitos dos canabinoides. E diferentes terpenos vão trazer diferentes efeitos que a gente vai poder personalizar para aquele paciente o que ele precisa. Entende? Talvez nesse paciente, como eu tinha te falado quando eu falei, por exemplo, do professor, que tem uma dor crônica e que quando usa um óleo rico em THC acaba tendo um efeito de diminuição da memória de curta duração, quando ele está dando aula, se eu agrego pineno, ou uma planta que tem o alfa-pineno, que é um terpeno, né, que tem a ver com o terpeno, que é o terpeno que dá o cheiro de pinho, né, mas que também é um terpeno que ajuda a diminuir uma série de enzimas, como a acetilcolinesterase, que vão ajudar a diminuir esse efeito colateral do THC, que é a diminuição da memória a curto prazo. Mas em outros pacientes, essa diminuição de memória de curto prazo pode ser importante. Imagina que eu tive um trauma importante e eu tenho pesadelos e eu revivo aqueles pesadelos durante a noite. E aí eu durmo mal, porque eu revivo aqueles pesadelos durante a noite, né? E eu tenho dor durante o dia porque eu durmo mal. Talvez esse paciente não precise que eu coloque o alfa-pineno para ele, mas sim um pouco mais de linalol. Eu quero ampliar esse efeito do THC, porque eu quero que ele que esse sono que está sendo desconfortável, que nesse momento pode ser até um sono que ele precisa trabalhar na terapia, que ele precisa trabalhar dentro do inconsciente dele em outros aspectos, porque aí de novo é entender que a gente às vezes está, como eu brinquei, colando na prova, né? Mas, às vezes, aquele sentimento não tá agregando valor no momento de sofrimento do paciente e que eu diminuir esse sofrimento vai poder ajudar ele a, num outro momento, trabalhar isso na terapia. Mas agora, para diminuir a dor, ele precisa dormir bem.
Então eu posso agregar um pouco de linalol, que é o terpeno que tem em várias espécies de cannabis, mas que também tem na lavanda, que tem no manjericão, e que eu posso ajudar esse paciente a melhorar o sono com um terpeno que é mais sedativo. Ou eu posso usar o beta-carofileno, que é um outro terpeno da cannabis, e que tem uma função super interessante, porque ele também modula o receptor CB2, que é um receptor de cannabis que tem muito na periferia e que tem a ver com a inflamação periférica quando a gente tem esses quadros. Tipo isso que eu te falei, por exemplo, que o meu tornozelo está doendo por causa dessa inflamação periférica e por causa da modulação que foi feita no meu cérebro. E aí é onde entra outra mágica da cannabis, que é conseguir atuar em diferentes sítios relacionados à dor. O sistema endocannabinoide atua pelos receptores periféricos lá na lesão, por exemplo, na minha torção de tornozelo, diminuindo o processo inflamatório, diminuindo a liberação de citocinas, diminuindo como a percepção de dor chega no meu cérebro, né? Fazendo também mudar a minha percepção de dor, né? Porque uma das coisas interessantes que a cannabis faz na dor, né, é mudar a percepção da dor. E aí onde a ideia só de intensidade, como a gente tinha falado lá no início, né, da dor enquanto intensidade, não dá conta. Vários pacientes me falam o seguinte: eu melhorei, mas a dor continua aqui. Ela só deixou de me incomodar. Antes, eu não tinha mais desejo sexual, porque eu ficava com dor o tempo inteiro, chegava cansada todo dia, ficava irritada com meu filho, não dormia bem, né? E agora eu voltei a dormir melhor, né? A dor, eu esperava, algumas pessoas assim, sinceramente eu esperava que fosse diminuir mais a intensidade da minha dor, mas ela tá me incomodando muito menos. Essa mudança de percepção. E essa mudança de percepção tem a ver com THC, tá? Ele faz essa mudança da percepção de uma sensação. E uma sensação que era extremamente desagradável, agora é desagradável, mas deixou de atrapalhar a minha vida, né? Então, na verdade, a gente usa muito desses componentes da cannabis para modular os efeitos do THC, do CBG, e assim, individualizando o cuidado, individualizando as necessidades de cada paciente, eu entender o que vai ser melhor, o que eu preciso agregar mais à terapia dele. Se mais CBD, se mais CBG, se mais THC, ou se mais algum desses terpenos que vai modular os efeitos dessas moléculas, né? Muito interessante, muito. Adorei esse termo que você falou. A planta é a farmácia toda ali. Vamos falar de efeito colateral, então. Você já tocou aqui mais ou menos um pouquinho nesse assunto. Quais são? Tem efeito colateral? O CBD e o THC são os mais conhecidos? Quais são? Sim, né? Podem ter sim efeitos colaterais, né? O CBD e o THC, né? De novo, como a gente já tinha falado, tem muitos estigmas sobre os possíveis efeitos colaterais do THC, né? O THC tem efeitos colaterais que a gente já conhece um pouco melhor, né? Alguns são até tidos como engraçados, né? Aqueles efeitos como o olho vermelho, a boca seca, o desejo por comer, que a gente chama de larica, né? Ele também pode ter outros efeitos um pouco mais desconfortáveis, né? Ele pode dar um pouco de taquicardia, né? Principalmente em doses mais elevadas, né? Ele pode dar um pouco de hipotensão, e a gente tem que ter cuidado nos idosos, principalmente por causa dessa hipotensão, né? Ele pode dar sensações desconfortáveis de dissociação do paciente. O paciente tem uma sensação de que ele não está no corpo dele. Parte disso é um pouco do que eu tinha te explicado quando o paciente com dor me fala: minha dor está aqui e eu estou aqui. É uma dissociação. Só que nesse caso essa dissociação é boa, né? É como se uma parte dele, que está dentro dele, que tem a ver com a dor. Uma vez uma paciente virou para mim e falou assim: doutor Rodrigo, eu esperava mais melhora da dor. Mas hoje é como se fosse o seguinte: ela é uma menininha que está aqui sentada do meu lado. Eu estou aqui trabalhando, ela está aqui do meu lado. Eu não mexo com ela, ela não mexe comigo. O que é isso? É uma dissociação, né? É como se eu olhasse um pedaço do meu corpo fora de mim e ele não me incomoda, né? Tanto que ela fala ali: ela não mexe comigo, eu não mexo com ela, né? Mas essa sensação de dissociação para alguns pacientes é extremamente desconfortável, principalmente em pacientes que têm maior rigidez ou que têm maior propensão a quadros psíquicos graves, como esquizofrenia, como transtornos psicóticos, né? Claro que a gente precisa discutir uma outra coisa aí, tá? Todo dia chega no consultório pacientes, eu não prescrevo THC para psicóticos, porque sim, tem uma discussão e acaba sendo um tabu dentro da discussão de cannabis, mas a gente precisa estudar isso. A quantidade de pacientes
que chega no meu consultório, que tem transtornos psicóticos e que fala cotidianamente do uso fumado do THC, ou seja, o uso de algo que está inadequado, que não tem segurança nenhuma no que ele está usando, para regular os sintomas que ele tem do quadro psíquico dele, e a gente não está estudando isso, porque a gente só botou lá a pecha de que o THC causa transtorno psicótico, né? Por outro lado, para a gente não sair da questão dos efeitos colaterais, né, porque eu adoro de ficar divagando sobre outros assuntos que vão se encadeando, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre essa questão da esquizofrenia, dos transtornos psicóticos, né? Por outro lado, o CBD, ele tem efeitos colaterais menos ruins, mas que, inclusive, muitas pessoas acabam trazendo e achando que é o THC. O paciente fica, por exemplo, mais irritado, ele está usando um óleo full espectro, e aí o paciente fala assim, nossa, isso é o THC. Isso não é o THC, isso é o CBD. O CBD pode, em alguns pacientes, ou dar muita irritabilidade, ou dar muita sonolência, principalmente no início do tratamento. Muitas vezes isso significa que você está numa dose ou baixa demais ou alta demais. Mas isso pode regular? Você leva para o médico e ele faz um ajuste? Ele pode fazer o ajuste. Eu vejo muita gente, parei. Não, e é isso, porque a gente precisa de um acompanhamento médico. O sistema endocannabinoide, ele não é um sistema que faz... Ele não é como a tireoide, que produz uma quantidade constante de desculpa, não é como a tireoide, que produz uma quantidade muito constante dos elementos que ela tem que produzir, né? A tiroxina, que fazem os efeitos, que vão fazer os efeitos no nosso organismo. O sistema endocannabinoide, ele produz os endocannabinoides a partir da demanda. Então, em determinados momentos, eu tenho demandas maiores, eu preciso de mais fitocannabinoides, porque o meu sistema endocannabinoide não está conseguindo dar conta sozinho da minha necessidade para produzir homeostase, para controlar meu estresse. Em outros momentos, eu vou precisar de menos canabinoides, porque meu sistema está menos afetado, né? Além disso, né, tem uma outra coisa que a gente fala pouco ainda no coisa, que é de alguns pacientes. É claro que parte disso é teórico ainda, né? Que é a discussão da síndrome de deficiência endocannabinoide. A gente já consegue medir em alguns pacientes, que realmente alguns pacientes com alguns grupos de doenças, algumas demências, pacientes com autismo, né? Tem uma diminuição, pacientes com enxaqueca também, fibromialgia, né? Só para a gente não esquecer que já tem algumas pesquisas mostrando isso. Tem uma diminuição da produção de endocannabinoides. E muitas vezes tem diminuição da produção da anandamida, que é o nosso THC endógeno. Eu vou colocar o CBD e o CBD vai me ajudar a regular essa anandamida. Por quê? Porque ele vai diminuir a degradação da anandamida. Mas às vezes meu corpo parou de produzir anandamida de forma adequada. Não adianta eu dar CBD, eu vou piorar o efeito colateral do paciente. Então eu preciso interpretar isso. Então por isso que o médico precisa olhar o paciente. Precisa entender como o paciente está caminhando. Porque se ele está em falência do sistema endocannabinoide, ele não produz a anandamida de forma adequada, você pode dar o CBD que você quiser, que ele não vai melhorar se você não der THC. Porque o CBD não vai substituir. Porque a função do CBD, muitas vezes no nosso organismo, é ajudar o organismo a produzir melhor o THC, entre aspas, endógeno, que é o dele. Só que às vezes, assim como eu tenho um paciente diabético que ainda produz um pouquinho de insulina no pâncreas e não precisa de insulina, porque ele consegue produzir, eu consigo estimular a produção da insulina dele com alguns remédios, eu tenho um paciente que teve falência do pâncreas, ele não produz mais insulina. Esse paciente eu preciso da insulina. Nesse caso, a insulina do sistema endocannabinoide seria o THC, né? Então, sim, ele pode ter efeitos colaterais, mas até isso a gente vai ter que avaliar nos diferentes momentos do tratamento, né? E é super difícil, né? Porque a gente tem um país que tem uma insegurança jurídica enorme, a gente está trabalhando com uma terapia que tem muitas dificuldades, aí os custos das consultas vão lá para cima, né? E aí o paciente fica evitando muitas vezes voltar no médico, porque o remédio já é caro, a consulta é caro, o acompanhamento é caro, e aí a gente deixa de fazer um acompanhamento e uma dosagem adequada. E aí isso também falta outra coisa que eu acho que o SUS pode dar pra gente, que o sistema privado é muito mais difícil porque é caro, que é agregar os outros profissionais que a gente precisa agregar nessa discussão da cannabis. Tá muito centrada no médico essa discussão, né? E trabalhar, e principalmente quando a gente fala de dor, né? Que necessita de trabalho em equipe, entende? Fisioterapeuta, o acupunturista, a enfermeira que vai me ajudar a seguir esse paciente em diferentes momentos, talvez dar doses diferentes para esse paciente, porque o contexto de vida muda. Sim. Eu tenho um paciente autista que é filho de um pastor.
né? E ele usa durante a semana o óleo 2 vezes ao dia e ele fica ótimo. Mas nos finais de semana, quando aumentar muito a demanda que ele tem de convívio social, barulho, tá na igreja o dia todo, ele entra em crise. Começamos a fazer 3 doses dia. Ele toma, nos finais de semana ele toma de manhã, de tarde, de noite. Pronto, ficou ótimo. Então a gente vai precisar também entender como o paciente está vivendo. E aí não tem jeito, a gente precisa de consulta. Não dá para resolver isso nem pelo celular, muitas vezes. Não Eu preciso ter uma conversa com você, entender como está isso, né? Para a gente poder conseguir mexer nesses canabinoides e trazer a proporção adequada deles, diminuindo assim esses efeitos colaterais que, se tiverem inadequados, o teu sistema endocannabinoide vai reclamar. Entende? E aí é onde o médico tem que te ajudar a perceber qual é a reclamação e onde é que a gente mexe. Mas até o paciente, o cuidador do paciente, ele começa a entender como é que funciona. Concordo, a gente tem que formar eles também. Existe uma necessidade de educação É. canábica de diversos profissionais de saúde. Entre esses profissionais de saúde que precisam de formação em terapia canábica, tá o cuidador. Exatamente. Olha, aconteceu um episódio com a minha mãe. Ela teve que fazer uma tomografia e foi o caos. Minha mãe super agitada. Aí deram, olha bem, o que deram para ela? Fenergan com Aldol. A mamãe ficou catatônica. Aí fez a tomografia e continuou catatônica. Eu perguntei, eu falei, quero saber o que deram para ela. Aí quando falaram, eu falei, não tô acreditando. Minha mãe faz tratamento com cannabis. Caramba! Eu fiquei chocada. Às vezes se desse uma terceira dose, aumentasse a dose naquele momento. Aí, quando ela fraturou o fêmur, tinha que fazer a tal tomografia, né? Aí, o que eu fiz? Uma papete inteira. Pá! Ela ficou quietinha. Fez a tomografia bonitinha. Entrou e saiu no tubo. Num contexto muito mais difícil, né? Tinha Sim, fraturado um fêmur. Ela entrou e saiu no tubo e eu do lado. Ela não se mexeu, ela fez o exame perfeito. Ela toma, geralmente, eu conto as gotas para eu não ficar contando toda hora, porque ela vai fechar a boca, vai se mexer. O que eu faço? Eu conto as gotas e vejo qual foi o tracinho que eu usei. Então, normalmente, eu já coloco aquele tracinho e boto direto, porque senão ela não vai deixar. Então, eu dei 4 vezes mais o que eu daria numa dosagem normal para ela conseguir fazer. Então, assim, eu não tinha como consultar naquela hora um médico. Naquela hora de fazer o exame. Você precisa ter segurança para conseguir fazer isso. Eu estava num hospital que ninguém ia saber me dizer. Queriam, se eu deixasse, eu dar de novo Aldol com Fenergan. Então, eu falei, não é para dar nada. Ela vai fazer, deixa comigo. Botei lá, entrou, saiu do tubo, voltou, ficou na cama, passou o efeito, acabou. Entendeu? Então, assim, eu sabia que se eu aumentasse aquela dosagem naquela hora, ela ia ficar calma. E entra outra coisa importante da terapia com cannabis, né? A gente precisa usar doses menores, não é só porque a gente precisa proteger o paciente, não. Também por isso, a gente precisa proteger o sistema endocannabinoide dele, porque vai fazer tolerância, vai conseguir lidar com a dose maior. Isso. E aí, na hora que você precisa de dose maior, você vai ter que aumentar muito mais ainda essa dose. Então, a gente tem que tentar ficar na menor dose também por isso. Para que a gente possa, em momentos de crise, aumentar essa dose e ter um efeito benéfico para o paciente também, né? Foi como é que se fala? O que deixou ela zen para fazer. Fez, acabou. Só que o efeito passou muito rápido. Daqui a pouco ela já estava normal, né? Ela tirou um soninho e pronto, acabou. Fez o exame e eu fiquei feliz, aliviada. Impressionante. E esses relatos, é isso, a gente precisa de alguma forma ir fogo, né? Porque reclamam muito que a gente não tem trabalhos. A gente produz menos do que devia mesmo, né? Mas a gente também produz menos do que devia porque tá louco trabalhando todo dia, o tempo inteiro, não tem, às vezes, nem saúde mental para estar escrevendo tanto, né? Mas o que a gente percebe muito hoje quando a gente trabalha com cannabis são esses relatos. Esses relatos são fascinantes dos pacientes, né? Eu aprendi muito sobre cannabis com os meus pacientes. E eu falo que isso é importante quando eu estou dando aula para os médicos que eu dou aula, né? Eu falo que é isso, é muito fácil ser medíocre com o cannabis, porque não vai matar. Não vai matar, e esse paciente, se ele não tiver bons resultados, ele vai bater lá no meu consultório. Eu falo assim, se você não souber lidar, vai ter alguém que saiba. E ele vai bater no consultório de quem sabe, né? Agora, é muito fácil ser medíocre, prescrever de qualquer jeito, porque não vai fazer mal.
né? Raramente vai fazer um efeito colateral muito grave, né? É. E aí a gente precisa registrar esses relatos, né? Esses relatos que você está trazendo, super interessante dessa experiência da sua mãe, porque a gente escolheu durante 80 anos não estudar essa planta. É verdade. E agora a gente tem que correr atrás de um prejuízo de 80 anos. De experiência médica, de experiência de prescrição, de experiência do uso prático, né? Para que a gente consiga entender melhor como usar essa planta no cuidado, né? Nem banalizar ela e nem pensar como o Siddhartha fala que é plutônio, né? Então, falando de THC, as pessoas têm muita preocupação, né, de usar o THC, porque remete muito àquela onda, uso recreativo. Fala para mim, qual o efeito colateral de uma medicação alopática que é tão nociva ou mais nociva que essa questão aí, que as pessoas... Eu acho que o uso recreativo não simplesmente, né? Na verdade, a proibição da cannabis, jogar ela e quem usava ela dentro de uma situação de obscurantismo, né? E onde a gente... É uma coisa que, infelizmente, a gente faz com muitos povos, né? Tenta diminuir as pessoas dando pechas, né? Cartazes daquelas pessoas tentando transformar um sujeito complexo em uma coisa pequenininha, né? Tipo, você é maconheiro, como se você não fosse mais nada além daquilo, né? Então, o uso recreativo, né? Essa ideia do uso recreativo, junto com o processo de proibição, o medo que se criou por ser uma droga proibida, gera muitos estigmas, né? E aí a gente tem que lembrar de outra questão, que é a sociedade moderna, onde a gente consegue produzir diversas coisas para o nosso conforto, consegue produzir milhares de remédios que também trazem conforto, e a gente banaliza os efeitos colaterais desses remédios, né? Eu, por exemplo, no início, quando comecei a prescrever cannabis, né, eu tinha medo do THC, né? Nunca tinha usado, e eu lembro que meus residentes me questionavam muito isso, e questionavam o porquê que eu nunca tinha usado, né? Eu falava, não vou usar, eu assim, mas como é que você prescreve um negócio que você nunca usou? Eu falei assim, eu nunca usei anticoagulante também não, e eu não pretendo usar, é muito mais perigoso. Anticoagulante é um remédio que a gente dá para um paciente que tem doença cardiovascular, tem uma arritmia, por exemplo. Se ele cair, ele sangra, ele pode morrer com o uso de um anticoagulante. É uma droga que tem efeitos colaterais gravíssimos, a gente não deixa de usar ela porque ela tem efeitos colaterais gravíssimos, né? Eu lembro, por exemplo, né, usando outro exemplo, que quando o Vioxx foi um anti-inflamatório, que foi o anti-inflamatório mais vendido na década de 90 no mundo, né? Era um anti-inflamatório dessa classe nova dos inibidores de COX-2, e a gente descobriu que ele aumentava o risco cardiovascular. E depois de um tempo, parou de usar. Mas ele foi o remédio mais vendido do mundo durante um tempo, né? E a gente usa ainda remédios da mesma classe que ele até hoje, né? Ou seja, a gente entende que diversos remédios têm riscos e possíveis benefícios. A cannabis também. Ela tem alguns riscos e alguns benefícios. De forma geral, os riscos dela são muito menos graves do que da maior parte dos remédios que a gente conhece. Não existe dose tóxica que a gente conheça. E só o fato de não existir dose tóxica já mostra pra gente que ela é uma planta de efeitos mais benignos. Sim, ela pode ter efeitos colaterais, né? Muitos pacientes meus iniciam antidepressivo e não toleram as primeiras semanas do uso do antidepressivo. O uso de cannabis pode acontecer a mesma coisa no início. Por que a gente tolera melhor o efeito colateral do antidepressivo, o efeito colateral que a gente falou lá da quetiapina? Por que a gente costuma tolerar melhor, que são muito mais intensos? Às vezes eu já vi pacientes terem quedas graves. Por exemplo, eu estudo cannabis há 8 anos. Eu sempre li artigos discutindo o perigo do THC em relação às quedas. E é verdade, ele pode no idoso alterar o equilíbrio, se usar uma dose muito além do que devia. E é por isso que a gente começa com dose baixa e vai aumentando devagarinho. É porque a gente vai avaliar qual é a menor dose efetiva no paciente. Entende? E dá para ver a quantidade assim. Essa aqui ficou bom. Então, exato, e agora... esse paciente não tem efeito colateral. Nessa dose, a gente vai manter nessa dose de que ele tem menos efeitos colaterais. E administrar os possíveis efeitos, como a gente faz com outras drogas. O paciente que usa insulina, ele não carrega uma balinha no bolso? Porque a insulina mata.
Ele carrega uma bala no bolso exatamente para lidar com o efeito colateral. Mas cannabis nunca matou. Não Cannabis não mata, mas pode ter algum efeito colateral? Pode. Você pode tomar uma dose agora e pela absorção oral ser uma absorção mais errática, né? Muitas vezes você absorve muito, absorve pouco, dependendo da quantidade de comida que você comeu, se você está em jejum ou não. Eu posso ter um efeito colateral? Posso. E eu posso explicar para o paciente que se ele aumentar um pouquinho a dose de CBD, que se ele usar alguns elementos, porque, por exemplo, o limoneno, que é um outro terpeno que a gente não falou aquela hora, ele é um terpeno que diminui o impacto do efeito colateral do THC. Se você estiver hoje na Índia e você comprar lá um Ban Chai em uma loja lá na Índia e perguntar para o cara, o que eu faço se eu tiver um efeito colateral? Ele vai te falar água e suco de limão, porque tem limoneno. Entende? Então a gente tem que explicar isso para o paciente, que o limoneno vai ajudar nesses efeitos colaterais, que o CBD vai ajudar nesses efeitos colaterais, que a hidratação vai ajudar nesses efeitos colaterais, e que se a gente souber manejar ele sem pensar só nos estigmas da planta, né, pensar como medicação que pode ter eventos adversos e eu vou manejar eles assim como eu manejo de outras, né, isso não vai ser um problema. Eu lembro de um paciente, né, não sei se eu posso falar isso aqui no podcast, mas eu lembro no meio da pandemia tinha um paciente que estava fazendo uso de hidroxicloroquina. Mas não estava dormindo direito também, né? Aquela loucura que a gente estava vivendo, né? Usando hidroxicloroquina, é evidência científica zero. E a hidroxicloroquina é uma droga ótima para artrite reumatoide, para uma série de doenças, mas que também tem efeitos colaterais gravíssimos, né? Ele tomou 2 gotinhas de um óleo de coisa, sentiu um efeitinho colateral, me ligou desesperado. E eu, claro, acolhi o paciente, porque meu papel nessa hora, como médico, é acolher ele, falar, explicar para ele aquilo e ajudar ele a compreender, porque ele está inseguro. É aquilo que eu falei do paciente nunca mente lá no início também, né? Ou seja, eu tenho que entender e interpretar o que o paciente está me trazendo com isso. Ele está inseguro. Que sejam os preconceitos dele, né? Mas aí, eu pensando aqui com a minha cabeça, engraçado, esse paciente está com medo de 2 gotinhas de cannabis, que começou agora o tratamento, no início do tratamento, onde você vai ter mais efeitos colaterais, você está introduzindo uma droga nova no seu organismo, e ele usa hidroxicloroquina todo dia e não tem medo. Então, eu acho que, eu já te falei, alguns remédios que podem ser potencialmente mais graves que cannabis, ou seja, tem milhares de exemplos que eu posso te dar, entende? De exemplos que podem ser mais perigosos que a cannabis. Eu acho que a gente tem que tratar remédio com respeito. A cannabis também, né? Eu brinco que o THC, eu dou aula, eu falo muito o seguinte, o THC é igual ao mar. Entra, mas entra com respeito. É só entrar com respeito, que não vai acontecer nada demais. Falando em segurança, você usa um protocolo para administrar o uso da... Sim, eu gosto sim de usar, sim, né? Vamos lá, né? A gente está falando de uma seara com a cannabis onde a gente tem muitas possibilidades terapêuticas, né? Sem dúvida, a gente tem que fazer uma leitura das necessidades daquele paciente naquele período para poder tomar uma decisão clínica, né? O protocolo, eu acho que ele tem que servir como base para a gente pensar, entende? Não necessariamente eu vou seguir ele naquele caminhozinho que ele me traçou. Mas tem um protocolo que eu gosto muito. É um protocolo que foi lançado já tem alguns anos, esse protocolo. O professor Ricardo Ferreira foi um dos grandes mestres que eu tive, né? Eu gosto sempre de falar das pessoas que foram importantes para mim na minha formação, né? Acho que o Ricardo Ferreira, né? Que hoje é um grande amigo, o Eduardo Faverey, que também é um grande amigo, foram pessoas muito importantes na minha formação com relação a cannabis, né? E o Ricardo, junto com um grupo de médicos de diversos países, participou da produção de um protocolo que é um consenso de especialistas, né? E é muito interessante esse protocolo porque ele traz um pouco de como você vai começar com o CBD e um THC e como você vai evoluir com a dose, sempre seguindo aquela ideia do começar devagar e aumentando aos poucos, o que é uma dose razoável, mas ele separa 3 grupos de pacientes, e isso eu acho muito interessante, né? Ele separa um paciente onde você vai, paciente que já conhece a cannabis, paciente que não tem medo de usar cannabis, e como a gente está falando de dor, a gente vai lançar mão de um pouquinho mais de THC mais cedo para esse paciente, né? Então a gente vai lançar mão de um pouco mais de THC mais cedo nesse paciente, porque a gente sabe que ele pode mais. Tem um protocolo que é mais conservador intermediário, onde eu vou iniciar com uma dose bem baixinha de THC, eu vou começar com uma dose maior de CBD e vou aumentando até uma determinada dose, né? E tem um terceiro protocolo que é mais conservador, onde primeiro eu inicio um óleo de CBD. Geralmente, quando é dor, a gente vai iniciar um óleo full espectro, né? Foi um dos motivos que acabaram me fazendo eu começar a prescrever
THC muito cedo, é porque trabalhando com dor, se você não usa o THC, você tem muito poucos resultados. Claro que você vai ter alguns resultados, porque o CBD, ele é uma molécula que ele tem múltiplos alvos, né? Além dos próprios sistema endocannabinoide, onde ele atua, ele também atua em receptores opioides, em outros receptores ligados à proteína G, né? Receptores serotoninérgicos, GABAérgicos, glutamatérgicos. Então ele tem uma capacidade de atuar em diversos sítios, o que é super interessante. Mas o que a gente acaba vendo na prática é que pacientes que usam, por exemplo, CBD isolado têm muito pouco benefício. Né? Até ouço o médico falando assim, não, eu dei... E, gente, é isso, é singular. Porque talvez esse paciente só precisava de um pouquinho de THC, de CBD, desculpa, para modular essas sinapses, para que a anandamida, que é o THC que ele mesmo produz, e, gente, o THC que a gente produz é melhor do que o que vem de fora, não tenho dúvida. Assim como o da planta é melhor do que o sintético, que é muito mais perigoso. A gente tem casos de mortes com canabinoides sintéticos. Eu brinco que Deus preservou tanto esse sistema que ele não deixa nem a gente produzir em laboratório moléculas para atuar dele. São perigosas, né? As da planta são muito mais benignas e a gente consegue atuar. Claro que talvez no futuro a gente consiga produzir moléculas interessantes. Hoje as mais seguras que a gente tem são as da planta. Então a gente tem que usar as da planta. E não ter medo das da planta, as que vêm da natureza. Se a natureza já conseguiu dar uma molécula tão complexa e que consegue ter um efeito superior às que a gente consegue produzir em laboratório, por que a gente vai achar que o melhor laboratório que a gente tem não é a natureza? É verdade. Então é esse o protocolo. E é isso, esse protocolo, ele é um estudo muito interessante, ele está disponível na internet, né? Se entrar em contato lá pelo coisa, eu posso também mandar esse protocolo, a gente pode anexar se você quiser, eu posso mandar para você o link desse estudo, né? E nesse protocolo ele começa com dose um pouco maior de CBD, vai aumentando até uma determinada dose e a partir disso começa a aumentar o THC nesses diferentes grupos, entende? Então eu acabo usando muito esse protocolo exatamente para que a gente consiga ter algum nível de padrão em comparação de um paciente com o outro. Claro que no final do dia, a individualidade sempre tem que prevalecer. Ou seja, eu começo o paciente usando o protocolo, mas o paciente, durante o tratamento, é que vai me guiar por isso, né? Ou o contrário, na verdade, né? Eu é que vou ajudar, porque eu entendo um pouco mais do sistema endocannabinoide, de como ele atua, eu vou ajudar o paciente a começar a ter mais autonomia. Eu brinco sempre também que cannabis é uma terapia que a gente tem que caminhar para uma automedicação assistida. Onde eu começo guiando esse barco, é um barco, eu brinco, é um barco, porque não é igual carro, que você mexe ele né? É como se você estivesse num barco à vela e que você tem um aluno que está aprendendo a velejar. Você é o professor de vela. Com o tempo, você vai passando o manche da vela para o paciente, que vai conduzir, e você vira o navegador do seu paciente nesse mar, que é o sistema endocannabinoide dele. Porque ninguém vai saber igual ele como o sistema endocannabinoide dele está. O sistema endocannabinoide, como eu brinquei com o mar do THC, né? Ele tem uma relação com as ondas, né? Ele tem altos e baixos, ele tem momentos onde você vai precisar mais e menos, né? E se você pode negociar com o paciente, como eu falei até do paciente autista, né? Ou seja, que momentos eu vou precisar de mais canabinoides para atuar, para estar no momento? Poxa, eu vou fazer uma apresentação no trabalho, eu vou precisar de mais CBD provavelmente para ficar mais tranquilo e fazer essa apresentação melhor. Mas se eu der THC, que vai atrapalhar um pouco a memória de curto prazo dele, na hora que ele vai dar essa aula no trabalho, eu posso atrapalhar a aula dele. Agora, se eu dou o THC, que vai deixar ele mais distraído à noite, mas isso vai ajudar ele a pensar, a vislumbrar sobre o passado, sobre o futuro, ressignificar memórias. Isso é super bom. Esse mesmo efeito do THC, que pode atrapalhar em um momento, pode ser benéfico em outro. E aí onde essa relação médico-paciente vai construindo os horários das terapias, que canabinoide a gente vai usar mais em que horário. Então, o início é a partir de um protocolo de prescrição. Mas o segmento terapêutico é da relação médico-paciente. Sim. Doutor, quais são as condições de dor que você indica cannabis? E se os pacientes eles demonstram alguma resistência ao uso terapêutico da cannabis? Tá. No início, muitos pacientes tinham muito medo do THC. Hoje isso está cada vez mais raro. Acho que até esse trabalho de divulgação científica, de estar
disputando essa pauta nas redes, na academia, em outros lugares, que muitos médicos, muitos profissionais de saúde têm feito, tem aos poucos diminuído esse estigma com relação ao THC. Mas sim, alguns ainda têm algum medo do THC, né? De certa forma, a cannabis pode ser utilizada para diversos tipos de dor, né? No meu consultório, quando a gente está falando de dor, eu estou falando mais das dores crônicas, né? Que é quando a dor deixa de ser simplesmente um sinal do organismo que está mostrando um problema e ela passa a ser o problema em si. Ela não está mais me ajudando a informar que tem um lugar machucado. O lugar já deixou de estar machucado muitas vezes e a dor persiste. Então essa dor, ela não tem função biológica nenhuma, né? Ela não está me ajudando, né? Muita gente, por exemplo, tem medo de usar THC em dor aguda. E é verdade, porque o THC em dor aguda, por exemplo, ele pode aumentar a sensibilidade. Você vai precisar saber que terpenos, que outros canabinoides vão estar junto com ele na dor aguda para diminuir um pouco esse efeito que pode acontecer. Mas diversos trabalhos mostram, por exemplo, que no pós-operatório o THC diminui dose de opioides, né? Então até na dor aguda ele pode usar, mas como a gente está falando do consultório, do ambulatório, do uso ambulatorial, a gente muitas vezes está falando dessas dores crônicas, né? E aí a gente está falando da dor neuropática, da fibromialgia, da neuralgia do trigêmeo, né? Das enxaquecas. E se você for olhar, muitas dessas patologias são patologias que a gente tem um índice enorme de refratariedade do paciente ao tratamento habitual, né? Muitas vezes o paciente já está em tratamento habitual, mas esse tratamento não está sendo o suficiente. Além disso, um paciente com fibromialgia, por exemplo, ele tem diversos momentos na vida, né? Tem momentos em que ele vai precisar do medicação alopática, tem momentos que ele vai ficar com dose baixinha do THC e do CBD, tem momentos que ele vai precisar aumentar essa dose do THC, vai ser de acordo com o momento que ele estiver vivendo, né? Que a gente vai avaliar como a gente vai prescrever esse THC, mas esse THC e esse CBD, né, os canabinoides de forma geral. Mas é isso, eu acho que de forma geral, todas as dores crônicas a gente pode usar porque elas têm esses mecanismos em comum, né, de fazer uma sensibilização em um determinado lugar, e o CBD e o THC vão atuar nos receptores lá na periferia, de ajudar a diminuir essa resposta medular, né, que é a primeira resposta, né? Porque a dor caminha para a medula e da medula para o cérebro, né? Então, a diminuir essa resposta medular, mas também a diminuir essa resposta cerebral, a resposta emocional que o cérebro produz em relação à dor, né? Hoje eu sinto muito pouco essa resistência, né? Claro que algumas famílias trazem. Eu entendo que isso é parte de um projeto longitudinal e eu vou discutir com ele o quão essa resistência é importante para ele e vou começar a municiar ele de informação, né? Às vezes até literatura, adoro prescrever livro. Prescrevo o livro o tempo inteiro. Entende? Às vezes prescrevo livros, prescrevo coisas que o paciente, claro que eu vou tentar prescrever sempre coisas que o paciente vai conseguir entender. Muitos pacientes pedem artigo científico. Gente, os melhores artigos científicos, se você for ler, se você não tiver formação, se você não conhecer a forma que a gente faz produção, a ciência, você não vai conseguir ler o artigo. Porque todo artigo vai tentar mostrar o que o autor quer mostrar, né? A questão é se você vai analisar, vai conseguir entender os vieses que estão ali colocados, se o autor, apesar dos vieses, conseguiu trazer um resultado que é significante para a gente pensar aquilo. Mas eu acho que a literatura consegue consolidar um pouco melhor isso, né? Então eu tento quebrar esse gelo com o segmento do paciente, né? Muitas vezes respeitando o paciente, iniciando a terapia sem THC, mas trazendo para ele o quanto o THC ao longo do tempo pode ajudar ele, né? E tentando municiar ele com informação, com livros, com podcasts, com filmes, né? Para que ele consiga se empoderar também, né? Acho que a gente também tem que fazer isso mais na medicina, né? A gente não ajuda o paciente a se empoderar para que ele mesmo comece a tomar suas próprias decisões, né? E aí ele começa a tomar decisões dele com informações falsas. Verdade. Mas a estatística de quem chega lá com a dor, já chega procurando que você prescreva cannabis ou você
é maior o índice de pessoas que você precisa... Hoje sim. Hoje já Então, a o informação consultório já acaba tá... tendo isso. Hoje sim, né? E aí, querendo ou não, hoje o fato de que eu tenho uma certa experiência, trabalho com isso há muitos anos, faz com que muitos pacientes que me procurem já me procurem depois de ter tentado muitos tratamentos. Então, ele está mais sensibilizado ao uso da cannabis. Antigamente, ele chegava e falava, eu quero usar CBD e estou morrendo de medo do THC. Né? E claro, eu começava a discutir, olha, a gente pode tentar, mas um pouquinho de THC pode ser importante para você, principalmente se você está num quadro de dor. Só o CBD vai ajudar em alguns aspectos dessa dor, como os aspectos emocionais, por exemplo, a inflamação, mas não vai ajudar com a analgesia em si da mesma forma que o THC vai conseguir te ajudar. E aí eu vou tentar trazer essas informações de forma didática para que o paciente consiga, com o tempo, se sentir apto a tomar essa própria decisão, né? E decidir. Poucas vezes eu tenho dificuldade, tá? Eu acho que hoje, cada vez mais, as pessoas estão olhando com menos preconceito, né? Estão buscando desesperadamente alguma coisa que faça efeito, né? Que tire da dor. Isso, está em sofrimento, né? Quem tem fome, quem não tem dor, tem pressa, né? Como a gente já tinha falado. Doutor, com base na sua experiência clínica, qual o percentual de pacientes que sentem esse alívio com a prescrição, com o uso da cannabis? Olha, a grande maioria dos pacientes sentem algum nível de benefício em usar cannabis. Eu diria que 3/4 dos pacientes, pelo menos, vão sentir algum alívio. Claro que, infelizmente, alguns pacientes, mesmo sentindo alívio, podem ter efeitos colaterais, né? E os efeitos colaterais podem não ser suportáveis, né? Podem ser muito desconfortáveis. Alguns pacientes ficam mais apáticos, por exemplo. Com CBD. Né? Com THC, muitas vezes, né? Acabam ficando mais apáticos. O THC é importante na dor, então eu posso aumentar CBD. Se ele não tiver um pouco de THC ali, dificilmente ele vai melhorar dessa dor só com canabinoide, né? Mesmo atuando com outros remédios, só com CBD, pode ser que ele não melhore tanto. Ele vai precisar de doses maiores de THC na maior parte das vezes. Hoje, claro que com a chegada do CBG no mercado, que tem algum efeito nos mesmos receptores que o THC, mas tem um efeito mais fraco, pode ser que a gente consiga usar mais o CBG ao longo do tempo com esses pacientes, né? Mas, de forma geral, a maior parte dos pacientes tem uma boa aceitabilidade e tem alguma diminuição no seu quadro de dor. Alguma diminuição no quanto a dor incomoda na vida, eu acho que, com certeza, mais de 80% dos pacientes têm. Entende? Agora, é importante também alinhar as expectativas com o paciente. Muitas vezes o paciente está em sofrimento e ele viu, e como é um elemento que a gente tem uma série de informações falaciosas, verdadeiras, mas também fantasiosas, né? Ele chega muitas vezes no consultório pensando, nossa, achei o que vai salvar a minha vida. E não é a planta que vai salvar a vida dele muitas vezes, né? A planta vai ajudar ele. Mas ela não vai salvar a vida dele sozinho, se ele não fizer todas as outras medidas que ele precisa fazer. É importante falar, né, das outras medidas. É isso, né? Eu também percebo isso. Muitas pessoas colocam muita expectativa na planta, né? Mas não fazem, no caso da demência, não fazem uma terapia ocupacional, não fazem exercício físico, não tem uma dieta equilibrada. Então, assim, coloca toda a expectativa na planta, mas não procura ajudar com as outras questões. É onde eu brinco que muitas vezes a gente está numa vida tão louca nessa modernidade, tão corrida, que a gente quer ter paz. E aí, quando surge algo que pode nos ajudar a ter paz, a gente quer sentar numa cadeira e descansar. Infelizmente, quando a gente tem um problema de saúde, como é o caso de uma dor crônica, como é o caso de uma demência, infelizmente você não vai ter descanso. Eu quero que você tenha conforto na caminhada. Não descanso, né? Mas a gente tá tão cansado que a gente quer descansar. Entende? E aí a gente não entende que o remédio é só parte dessa caminhada. Às vezes eu falo isso muito pro paciente. O remédio é um tênis que você vai calçar para fazer essa caminhada. Ele não é a caminhada. Usar o tênis e ficar parado, o tênis, em vez de te ajudar, daqui a um tempo ele vai começar a te incomodar.
Em vez de te dar conforto, você vai começar a achar assim, meu pé tá apertado. Né? Porque você não está fazendo todo outro... O sistema endocannabinoide é um sistema de interface com o mundo externo. Não dá para achar que eu vou injetar o canabinoide dentro de você e não preciso mais fazer nada. Se o sistema endocannabinoide está adoecido, eu aportar canabinoides é uma parte desse tratamento. Mas o sistema endocannabinoide não é só um canabinoide, isso é pensamento mágico. É verdade. Né? Tem os receptores. Como é que estão os receptores? Tem as enzimas que degradam eles, os endocannabinoides e os fitocannabinoides. Sabe como a gente diminui bastante essa enzima que degrada? Com uma alimentação mais saudável, com atividade física. Exatamente. Entende? Então, na verdade, fazer essa parte do tratamento ajuda, inclusive, no tratamento com cannabis. Mas, de novo, a gente está falando de dor. A gente está falando de um problema de saúde que atinge diversas dimensões da vida, naturalmente. Aí tu quer tratar em uma dimensão da vida e achar que você vai conseguir tratar tudo. Né? Então a gente precisa, e aí entram de novo os outros profissionais de saúde, né? A equipe multiprofissional é super importante no tratamento do tratamento de dores crônicas, né? Eu muitas vezes, essa equipe não vai ser igual o tempo inteiro, né? Mas muitas vezes eu vou precisar do psicólogo. Mas outras vezes eu vou precisar do professor de educação física, outras vezes eu vou precisar de um nutricionista, outras vezes eu vou precisar do enfermeiro, outras vezes eu vou precisar do fisioterapeuta, às vezes eu vou precisar de 2, 3 de cada um desses profissionais, né? E aí, o tratamento farmacológico que inclui a cannabis, ele é só um alicerce desse tratamento. Mas como essa mesa não fica sozinha num pé só, ela não fica em pé, ela não fica parada, né? A gente precisa que ela tenha pelo menos 3 alicerces, né, para ela ficar estável, né? Você está mexendo nos outros alicerces? Né? Essa é uma questão que a gente precisa pensar, né? Porque senão eu brinco que é isso, você está só colando na prova, né? E aí você não aprende nada. Doutor, agora uma pergunta que eu preciso saber até... porque a minha mãe já usa cannabis há 5 anos. Me diga para mim, o uso prolongado. Minha mãe vai fazer 90 anos, eu acho que ela vai chegar aos 100. Porque ela não tem problema nenhum de saúde, está muito bem com a cannabis. O uso prolongado, o que você diz? Tá, essa pergunta é interessante, né? Porque, claro que alguns aspectos desse uso prolongado a gente ainda não sabe realmente. Por quê? Porque a gente não tem o uso prolongado na forma controlada como a gente consegue fazer hoje há mais do que 10 ou 15 anos no mundo. Né? Mas o que a gente consegue observar já com esse tempo é que o uso prolongado, se a gente fala do CBD, tem pouca capacidade de dano. Tá? Se a gente fala do uso de CBD, mesmo óleos full espectros que tem traços de THC, tem pouca capacidade de dano. Sim, claro que é dependendo dos outros remédios que esse paciente tomar, da dose de CBD que esse paciente tomar, a gente vai ter que estar de olho em algumas questões. Né? A gente vai ter que estar de olho na função hepática dele, porque a gente está falando de uma droga de metabolização hepática. A gente vai ter que avaliar se não tem interação medicamentosa com outras drogas, porque algumas drogas dá para a gente manejar e retirar com o uso dos canabinoides, outras não tem jeito, a gente vai ter que manter em conjunto. E se tem um problema que o CBD tem, o CBD tem pouquíssimos efeitos colaterais, mas ele interage com várias outras drogas, ele interage com vários outros remédios. E o médico precisa saber. Eu recebo muito paciente hoje no consultório que está com efeito colateral, veio por outro médico que começou a prescrição e o médico prescreveu esse canabinoide associado a outras medicações que são hepatotóxicas, entende? Ou que aumentam, ou que o CBD aumenta muito o efeito da droga, ou diminui muito o efeito da droga, entende? E aí, se esse médico não sabe manejar isso, é perigoso, né? É importante. E não é perigoso por causa do canabinoide nesse caso, é perigoso por causa da outra droga que está associada ali e que vai ter o efeito aumentado ou diminuído demais, por causa dessa interação medicamentosa, que quando a gente prescreve uma droga, a gente precisa saber, né? Com o caso do THC, a gente tem alguns problemas relacionados ao uso de doses muito altas, que podem trazer efeitos colaterais mais graves, né? Apatia, né?
eventos psicóticos, crises de ansiedade, né? Isso geralmente tem a ver com doses altas e usos que a gente vai considerar mais abusivos, né? Você fala abusivo de quantidade de posologia, no caso, ou tempo? 3 anos, 4 anos, 10 Então, anos? nesse caso desses efeitos colaterais, eu estou falando relacionado à dose mesmo, a dose do dia, não necessariamente ao tempo. O que tem a ver essa dose no tempo? É que se eu usar uma dose, vamos supor que eu use 2 miligramas de um produto de THC e mais 40, 50 de um produto de CBD. Mas eu agora tenho uma crise de dor. Eu vou aumentar um pouco essa dose de THC. Se eu mantiver essa dose aumentada por muito tempo, eu posso precisar, e aí é uma questão, e a gente vai aumentar e vai te adaptar nessa nova dose. Para te adaptar nessa nova dose, você vai gerar naturalmente uma certa tolerância àquela dose. Se eu estou fazendo um uso sem acompanhamento médico, sem acompanhamento terapêutico, aí nesse caso não sou médico, eu acho que, por exemplo, no SUS, a enfermeira tem um papel super importante nessa discussão junto com o paciente, de monitorar isso junto e avaliar se o paciente não está muito tolerante. Porque essa tolerância tem a ver também com o efeito que o THC tem de ser um sintomático. Mais do que o CBD, o THC tem um uso sintomático. Você pode usar ele agora porque você não está bem. E ele vai ter um efeito interessante em diversos casos. A grande questão é que nesse processo você pode começar a usá-lo vezes demais e aumentar a sua dose diária. Com isso, aumentar a sua tolerância. Teu corpo estava adaptado, funcionava bem sem dor com 2 miligramas, você usou 4 miligramas, ficou bem, aí passou a usar 4 miligramas diariamente, teu corpo se adaptou a 4 miligramas. Depois de um período, a gente vai ter que aumentar a dose. Dá para aumentar ainda bastante? Dá, é uma dose baixa, 4 miligramas. A gente pode aumentar bastante essa dose, se souber aumentar, se souber manejar junto com o paciente, não vai ter muitos problemas, né? Tem pacientes que chegam a usar doses bem altas, sem nenhum efeito colateral maior, só que esse paciente vai gerar uma maior tolerância. E aí, de vez em quando, talvez seja importante que eu faça diminuições dessa dose e até pausas. Geralmente, essas pausas a gente faz para modular os receptores, porque eu estou usando um canabinoide externo, não são os canabinoides naturais, mas eu ainda tenho os endocannabinoides que continuam sendo produzidos. Então eu mudo um pouco como o cérebro e como o resto do sistema endocannabinoide está recebendo aqueles fitocannabinoides. Ele pode diminuir a produção de canabinoides endógenos se ele ainda produz, né? Tem algumas síndromes que a gente vai ter o paciente não produzindo mais esses canabinoides. E aí essas pausas são até mais difíceis, a gente faz pausas menores, né? Geralmente, a gente vai fazer essas pausas muito mais relacionadas hoje a um custo do paciente que fica muito alto, se ele continuar aumentando dose e está em doses muito altas, a terapia fica num custo muito alto, e possíveis efeitos colaterais de desconforto, né? Mas o bom é que se a gente fizer pequenas pausas da planta, em alguns pacientes com dor, às vezes pausas de 1 semana, às vezes trocar a planta, né? Às vezes trocando o perfil cromatográfico dessa planta, que tinha uma porcentagem X de CBD, Y de THC, mais ZX de determinados terpenos. Se eu mudo o perfil dessa planta, eu muitas vezes consigo já diminuir um pouco essa tolerância. Então existem algumas estratégias que junto com o médico você vai ter que traçar, né? Mudança de planta, mudança de perfil de óleo, pausas programadas, como fazer essas pausas, né? Porque tem técnicas para a gente fazer isso também, né? Todas são formas que a gente vai lançar a mão para diminuir essa possível tolerância, que é um efeito colateral, sim, possível, que não diria efeito colateral, né? É uma característica de algumas moléculas, como é o caso do THC. Tem outra que a gente usa sempre e que não tem um retorno tão rápido quanto o THC. Opioides. Opioides são drogas que geram tolerância ao longo do tempo, né? E hoje um dos problemas que faz a gente tenha uma crise dos opioides, por exemplo, nos Estados Unidos, com milhares de mortes anualmente por uso abusivo de opioides, né? Tem a ver exatamente com esse aumento da tolerância de forma inadvertida. Uma das vantagens da cannabis, inclusive nessa crise, que está começando a ser um problema no Brasil, tá? No Brasil a gente tinha um problema até agora
os médicos com medo dos opioides não prescreviam os opioides. Os médicos estão começando a perder o medo dos opioides, mas estão fazendo isso sem um acompanhamento adequado dos pacientes. Né? Que é o mesmo problema que ocorre nos Estados Unidos. A parte da questão da crise dos opioides tem a ver com o sistema de saúde que não dá conta das necessidades das pessoas. O cara vai lá no médico, o médico é muito caro, ele vai uma vez, pega a receita, fica tomando remédio, não volta no médico para estar fazendo a manutenção daquele tratamento e observando como lidar com esses efeitos colaterais e com a tolerância. Esse paciente vai aumentando a dose, acaba usando outras drogas associadas e acaba tendo efeitos colaterais mais graves. Isso é uma das grandes vantagens da cannabis. A gente não vai ter esses efeitos colaterais mais graves. Se o paciente misturar opioide com álcool, ele pode ter uma parada respiratória. Com cannabis, no máximo, ele vai ter uma ressaca bem ruim. Mas ele não vai morrer. E abstinência? Se você tirar, ele pode sentir... Sim. No caso do THC... Em doses mais altas, alguns patologias vão precisar de doses mais altas de THC. Esse paciente pode sim sentir efeito de retirada, mas que também a gente consegue modular com outros remédios, com outros fitoterápicos e até com o CBD isolado. CBD. Né? E aí a gente vai conseguir sim... Vai tirando um, colocando outro e vai modulando. Exatamente, a gente vai modular. Chegar numa dose. É isso que aconteceu com a minha mãe. E a minha mãe começou com... um óleo importado, que era full spectrum, depois passou a usar o CBD puro, e o médico dela sempre faz ajustes. Hoje ela está tomando CBD de 6.000 com o THC, porque ela evoluiu muito. E alguns pacientes são sensíveis ao THC, tá? Outra coisa que é importante também eu sempre uso também nos cálculos do THC, a dose do THC que ele está usando do full spectrum também, né? Às vezes eu coloco associado um óleo isolado, se eu não quero aumentar o THC quando eu aumento a dose do CBD, por exemplo, né? É uma das poucas causas que eu uso bem pouco óleos isolados. Acabo usando, sim, alguns pacientes por medo ou por indicação, porque a patologia que ele tem vai precisar mais de CBD mesmo. Eu acabo lançando mão do óleo isolado, mas sempre discuto com ele que muitas vezes a gente vai conseguir usar doses menores com óleo full spectrum, né? Mas a coisa que eu mais faço com óleos isolados é associar na terapia para não aumentar a dose de THC e assim aumentar a tolerância do paciente, inclusive, né? THC é uma droga que a gente tem que usar a menor dose possível mesmo. Sim. Doutor Rodrigo, acabamos de falar sobre os opioides, né? Quando você introduz o CBD, como é que fica essa questão dos opioides? Você vai retirando, toma junto? Como é que funciona isso? Então, né, como eu estava te falando, né, em outros países a gente tem hoje um problema do abuso de opioides, que são drogas que sim podem ter desfechos muito graves, né, como fatal. Uma das coisas que a gente tem observado, e alguns autores até defendem que, por exemplo, em países como os Estados Unidos, que tem uma epidemia de morte por opioides, os canabinoides talvez sejam a salvação desse problema. Porque diversos estudos já mostram pra gente que com o uso combinado a gente consegue diminuir doses de opioides, né? Não é um problema o uso combinado, na maior parte das vezes, né? E a gente consegue, na verdade, diminuir o uso dos opioides. Mesmo, por exemplo, tem alguns estudos que mostram em pós-operatório, que no pós-operatório imediato, se a gente dá um pouco mais de THC ao paciente, a gente consegue dar doses menores do opioide para ele, por exemplo, né? Então, os canabinoides têm surgido como uma alternativa que pode ser usada tanto em conjunto como para exatamente evitar os problemas graves da dependência química dos opioides, né? Então, sem dúvida, esse manejo conjunto ele é benéfico e ele tende a trazer efeitos positivos para o paciente e mais segurança para o tratamento dele com opioides. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua presença, por um podcast tão rico, que trouxe foi um grande prazer. Tanta informação. Nossa, hoje foi assim, muita coisa nova, muito bom. Isso é muito importante, porque o que nós precisamos é levar informação para o nosso público. Se vocês tiverem dúvidas, mandem perguntas, façam perguntas, interajam com o nosso podcast. E fala pra gente suas redes sociais, seu livro. Pode se despedir falando tudo o que você quer falar. Gente, foi um grande prazer. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Como falei, já era seu fã antes. E agora conhecendo pessoalmente, né? Mais ainda. Qualquer coisa, eu sempre estou discutindo cannabis, né?
nas redes sociais. Além de médico prescritor, também sou professor em alguns cursos de cannabis, né? E podem me acompanhar no Instagram, né? O @drrodrigopacheco, tudo junto, né? E a partir de lá a gente pode bater um papo, né? Tem os links para o livro também, tem os links para eventos que muitas vezes eu vou falar, eu sempre posto lá. E nos acompanhem também, vai ser um prazer continuar esse papo. E se me convidar de novo, eu volto. Ah, que coisa boa! Então tá bom. E o livro? O livro, como eu te falei, o livro que eu tinha falado, né? Que é o Guia de Prescrição de Cannabis Medicinal. A gente vai estar lançando agora a 2ª edição, onde a gente vai trazer casos práticos para ajudar o paciente. É um complemento do primeiro livro, né? E ele deve estar sendo lançado na próxima semana em pré-venda. Quando o podcast sair, provavelmente o livro vai ter acabado de sair. Então vai ter acabado de sair no forno, tá quentinho. Compre as 2 edições, que é para ajudar aí, para que a gente consiga democratizar essa terapia para o maior número de pessoas possível. É isso aí. Valeu. Muito bom, muito bom. Obrigada por assistir esse episódio completo com o Dr. Rodrigo Pacheco. Foi muito esclarecedor. Não deixem de mandar a pergunta de vocês. Comentem, compartilhem e deem o seu joinha também. Isso é muito importante para a gente.